Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tudo em Jogo, um podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. Estamos aqui em mais uma semana. Podes parar de mostrar esse símbolo, se faz favor, que nós aqui não somos clubistas. Digo eu, sendo que vou chorar um bocadinho na parte do basquete, mas pronto, já lá vamos. Esta semana Por isso temos mesmo um é que eu novo estou a usar Papa. esta camisola. Depois nota-se bem porquê, né? Nota-se bem porquê. Foi por causa da derrota com o Newcastle. Esta semana temos um novo Papa, esperemos que isso traga alegrias às gentes de Chicago, e que consigamos ter o episódio mais curto que precisamos para irmos ver o filme que queremos ir ver a seguir do Papa. Como é que estás nesta semana? Eu estou bem vestido a rigor, como é óbvio, e ainda mais feliz com os assuntos que iremos abordar depois no basquetebol mais tarde. Pois, essa parte aqui, se calhar hoje não vamos falar sobre outros desportos, só ficamos só no futebol. Para começar, então, começando aqui no futebol, tivemos dois jogos grandes, falámos disso na semana passada, quer o clássico aqui em Portugal, o derby, quer o clássico de Espanha, o El Clássico. Vamos começar aqui como nosso tema de contra-ataque com o clássico de Espanha. Como é que tu viste este jogo, esta vitória do Barcelona? Quais é que são os pontos que gostarias de destacar? Bem, eu queria começar por dizer que acho que há uma frase muito conhecida que define muito bem o jogo, que é outra vez arroz, né? É verdade. Ou seja, mais uma vez o Barcelona a ganhar, foram quatro embates esta temporada, os quatro vencidos pelo Barcelona. O Barcelona bateu o recorde de golos marcados do Real Madrid esta época, com 17 ou 18 golos, salvo erro, acho que são 18. Ah, não, acho que são 17, eram 18 com o golo do Firmino, que depois acabou por ser anulado. Portanto, acho que Uhum. são 17 golos, que é um recorde. Isto mostra o Hansi Flick e o seu rolo compressor, não é? Ou seja, o ataque muito conhecido, aquele poderio ofensivo que ele trouxe da Alemanha, mais uma vez a fazer-se notar. O Barcelona parece sempre um peixe fora d'água contra equipas grandes em jogos grandes em momentos caóticos, o que é extremamente impressionante. Até vi um meme fantástico a dizer que se me enterrarem, enterrem-me com a camisola do Barcelona que eu se calhar volto. Dizes um peixe fora d'água ou um peixe dentro d'água? Um peixe Não dentro percebi. d'água. Ah, dentro d'água, É, disseste peixe fora dentro. d'água. Sim, sim, Eu dentro disse fora d'água. d'água. É um Sim, peixe sim, dentro d'água. Então é completamente. anfíbio. Então é anfíbio. É fora e dentro, juro-te, é fantástico. E o Real Madrid, mais uma vez, a saber um bocado a pouco. O Barcelona entrou no jogo um bocado letárgico, obviamente, nos primeiros 15 minutos, acaba por sofrer dois golos. O Real Madrid tem o mérito dos dois golos, diria, mas eu não diria que tem sido uma grande exibição, uma grande entrada do Real Madrid. Eu acho que foi mais um mau começo do Barcelona. É mais por Concordo. aí. Obviamente que o Real Madrid aproveita, faz os seus dois golos, mas depois dos 15 minutos, depois está 2-0, não se vê mais Real Madrid durante a primeira parte inteira. O Barcelona reverteu a situação, dominou por completo, subiu as linhas. O Barcelona mostrou a sua versatilidade ofensiva e a sua capacidade de marcar golos tanto com o Real Madrid a defender em bloco baixo ou com o Real Madrid a subir as linhas, que depois do 2-2 o Real Madrid tenta subir um bocado as linhas, que é para tentar impor-se um bocado no jogo, visto que estava empatado, obviamente. Tinha de ir atrás do resultado, porque eles estavam por trás na tabela classificativa, e o Barcelona aproveitar os espaços nas linhas para fazer transições rápidas, como já são conhecidas por parte aqui dos seus motas, e a conseguir fazer mais dois golos e acabar a primeira parte em 4-2, fazendo uma remontada fantástica, com uma primeira parte em seis golos. A segunda parte, obviamente, o Barcelona tenta administrar um bocado mais o jogo, como já falamos aqui outras vezes, por causa da questão da resistência muscular. É uma equipa que depois fez 120 minutos no fim de semana, na semana anterior contra a Inter. Tem tido jogos muito intensos, não tem uma grande profundidade de plantel e isso impede a fazer uma grande rotação. E depois o Real Madrid começa a tirar partido disso, não é? Porque o Barcelona, mesmo estando cansado, o Hansi Flick não muda a sua estratégia de jogo, ele continua com as linhas extremamente elevadas. O Real Madrid começa a aproveitar bolas nas costas, o Mbappé tem um lance anulado. Há o falhanço do Munhoz, não é? Daquele miúdo, o Munhoz, infelizmente, que merecia, acho que era bonito, né? Que ele é nascido em Barcelona, não sei se tu sabes, esteve na Uhum. cantera do Barcelona, agora estava no Real Madrid, a primeiro jogo como profissional seria fantástico ele fazer este gol de empate Era uma contra o história bonita. Barcelona. Era bonito, e depois também era bonito o gol anulado do Firmino, não é? Que ele fez aquele golaço, aquela jogada ali com o Valverde, que infelizmente foi anulado no seu dia de aniversário. Acho que também era bonito ele ter confirmado essa vitória, que já estava basicamente garantida, mas em futebol nunca se sabe, porque o jogo depois fica 4-3, porque o Real Madrid lá já está nessas bolas nas costas, aproveita e o Mbappé faz aqui o hat-trick. Em termos de individualidades, foi um jogo fraco por parte de ambas as defesas. Acho que todos os defesas jogaram particularmente mal, tirando o Eric Garcia, que jogou muito bem, anulou bem o Vinícius.
Mais uma vez, o Lamine Yamal desbloqueou bastante, principalmente quando o jogo estava 2-0 o Real Madrid estava com um bloco baixo, com quase os jogadores dentro da área. O Lamine, nos seus dribles no espaço curto, Exato. fantástico. E o Mbappé com o hat-trick, obviamente, também de enaltecer, que juntou-se aqui a um grupo de jogadores que fez o hat-tricks aqui contra o Barcelona, como o Iglesias, o Pavlidis e o Guirassy, que, apesar de terem feito o hat-trick ao Barcelona, perdem o jogo. Perderam todos, exato. Tem Exato. uma coisa, Portanto, tem duas coisas em comum, não é? O hat-trick e o exato, perder o jogo. Exato. exatamente, exatamente. E pronto, acho é tudo, é tudo, é tudo que eu tenho aqui a dizer. Só para destacar mais um fun fact, que o Lamine Yamal e o Mbappé já se defrontaram 7 vezes, não sei se tu sabes disso, e o Não vi, Lamine não vi essa ganhou, estatística. o Lamine ganhou 6 vezes das 7. E Ok, dessas 6 vitórias, 4 delas foi para impedir com que o Mbappé ganhasse um título. Foi a Supertaça, a final da Taça do Rei, agora este fim de semana, que basicamente com isto o Barcelona quase que garante a La Liga, exato, sim. E no Euro, nas semifinais do ano passado, exato, quando a Espanha ganha 2-1 à França. Portanto, o exato. Lamine está aqui a ser quase que um carrasco Um do, carrasco. do, do Kylian. Exato. E tu, Sim, como é que viste o jogo? acho que já falaste tudo um pouco. Na verdade, as notas que eu trouxe já sabia que tu ias analisar mais o jogo, até foram mais para antecipar aqui um bocadinho o futuro. Gostei muito Uhum. só da questão do Yamal, como falaste, em espaço curto, e gostei muito do Rafinha, naquele lance em que ele, com a pressão, marca, Sim, no ou seja, quarto, no essa quarto, no pressão quarto gera o gol, gol. sim. Já tínhamos falado sobre isso em episódios anteriores, desse papel do Rafinha Uhum. também aqui como elemento defensivo. O Barcelona não é a equipa que defende melhor no mundo, mas sem ele defenderia provavelmente ainda pior, principalmente na primeira Lógico, fase de lógico, lógico. pressão. Pronto, e são aqui as duas notas só para adicionar ao que tu disseste. O que eu tinha aqui mais era para antecipar o futuro. O Barcelona, portanto, com esta vitória, garante praticamente o título. Na verdade, pode até já conquistar o título hoje, quarta-feira, se o Real Sim, Madrid não, caso o não Real Madrid ganhar. não vença, sim, Mas caso vença, a partir da amanhã, será, portanto, aqui o jogo de consagração. Mas o sim, Barcelona, ou seja, muito espetacular o facto de ter constantemente conseguido as reviravoltas, mas por outro lado também há alguma preocupação no facto de constantemente se ter colocado sempre em situações desconfortáveis, a perder. Ou seja, no caso contra o Real Madrid acaba por não ter impacto, mas contra o Inter, teve, não é? Porque gera aqui a eliminação. E antecipando aqui o futuro, nomeadamente aqui a questão da próxima época, poderá ser aqui um aspecto a trabalhar por parte do Barcelona, ou seja, não é preciso defender tão mal para conseguirem atacar bem, não é? exato, Um, exato, e esta questão aqui é importante. Portanto, do ponto de vista do Barcelona, mais essa questão, e do ponto de vista do Real Madrid, antecipando aqui o futuro, e numa semana em que soubemos que o Ancelotti vai assumir a seleção brasileira, exato, portanto, a porta está totalmente aberta aqui para o Xabi Alonso, perceber como é que vai ser esta adaptação ao Real Madrid, que é uma equipa que precisa de melhorar muito o seu ataque posicional. Também fomos falando aqui um bocadinho ao longo da época. Portanto, são aqui duas curiosidades que eu tenho, e falando do exemplo e do caso aqui do Real Madrid, que é sempre uma equipa que todos os mercados de verão, mesmo quando eles não estão para aí virados, surgem rumores, não é? Porque o Real Madrid gera claro, é o sempre Real Madrid, sim, bastante, exato, bastantes rumores de transferência, bastante zum-zum, perceber se realmente vai haver aqui uma aposta, tornar o plantel um bocadinho mais adaptado ao Xabi Alonso, e de que forma é que a sua identidade poderá ou não mudar, o sim. Xabi Alonso, que é um Ou treinador até se o Xabi completamente. Alonso vai se adaptar ao plantel, porque nós só temos espaço a Sim, mostrar de um trabalho do Xabi Alonso assim sim, a como nível médio treinador alto. Sim, principal sim. a nível médio-alto, portanto não sabemos se ele vai querer manter esta identidade ou se ele vai adaptar-se um bocado aos jogadores que tem, que eu acho que vai acontecer um bocado. Eu acho Sim, que eu seria um gostava de ver bocado o. o embate de frente muito duro, o Xabi Alonso querer impor, até também porque não tem uma grande experiência como treinador. Chega ao balneário com algum estatuto, né, porque é o Xabi Alonso, mas eu não sei muito bem como é que os jogadores vão receber isso e Eu a gostava que ver, ele vamos, impusesse um não bocado sei. mais, sinceramente. Eu gostava que ele impusesse um Uhum. bocadinho mais. E acho que nós temos visto nos últimos 15 anos aquela identidade muito do Barcelona em posse e muito do Real Madrid quase contra-ataque. Quase que as duas equipas só pudessem jogar assim, sendo que Sim. nem em todos os momentos Porque isso foi assim para ambas. Nem em sim, todos os momentos. Mas sim, é muito. exato. E a identidade do Real Madrid, tu disseste contra-ataque, eu não sei se é bem essa a identidade. Acho que a identidade do Real Madrid é ganhar jogos, independentemente de Certo. como seja. É mais, é Não, mais claro, isso, é mas, fazer o que é mas quando necessário para ganhar. pensamos.
quando pensamos nos últimos 15 anos, né? Ou seja, há muito aquela Sim. lógica, principalmente quando são jogos entre ambos, parece que o Barcelona tem Uhum. sempre mais bola, ou tem de ter sempre mais bola, e que o Real Madrid, independentemente das equipas dos treinadores que tenha, Sim. vai sempre ter Sim. menos bola. E eu acho que não Sim. tem sempre que ser assim, e acho que o Real Madrid pode tentar apostar aqui numa identidade um bocadinho diferente. Estou curioso para perceber que tipo de jogadores, caso ataquem o mercado, é que vão buscar. À partida, o Uhum. Arnold é um jogador com umas características em passe, como falámos no episódio anterior, que poderá trazer aqui alguma coisa nova, mas vamos ver. Estou curioso e nas próximas semanas também é algo para estarmos atentos, porque vem aí o mercado de transferências e poderá ser aqui, poderá Essa trazer novidades aqui contratação. para os lados de Madrid. Sim. Essa contratação, só para terminar isto, esta contratação do Ancelotti para o Brasil, que eu não sei se é recebida com braços abertos por todos os jogadores do Real Madrid, né? Ou seja, o Rodrigo e o Endrick, que tiveram assim, se calhar, uma época um bocado mais atribulada, agora com Ancelotti, não sei se estão muito felizes dele ir para a seleção do Brasil. Eu acho que sim, sinceramente, eu acho que sim, porque o Ancelotti é muito aquela personagem pai, não é? Ou seja, apesar Uhum. do Rodrigo e o Endrick não terem tido a melhor das épocas, eu acho que Uhum. a relação deverá ser boa. E o Eu também. Vinícius, à partida, O deverá Vinícius estar, deve estar, deverá yeah, estar o Vinícius satisfeito. Eu acho que deve poderá estar ser super o. satisfeito. Exato, eu acho que poderá ser aqui um treinador interessante e também vamos poder falar mais à frente sobre isso quando as seleções voltarem. Passando então Uhum. aqui para o clássico do outro lado da Península Ibérica, que gerou aqui muita comoção, foi apelidado do derby do século, o derby do milénio, mas não vimos muito isso em campo, ou seja, em termos de ambiente à volta, sim. Em campo o jogo Sim. acaba por não ser espetacular, aliás, como nós tínhamos também previsto. Sim, temos Eu acho perspectivado, sim. que eu acho que muitas das coisas que nós dissemos no episódio acabaram por acontecer de certa forma. Eu previ um jogo com poucos Uhum. golos, tu falaste da questão de ambas marcarem e levantaste inclusivamente a questão de poder não ficar resolvido já nesta semana que acaba por, Uhum. por acontecer. E relativamente aqui ao jogo, dar só a nota que eu tinha perspectivado como jogador-chave o Di Maria e o Yulman, e curiosamente acho que o jogo se pode ver muito por esses dois, o Di Maria não do ponto de vista tão positivo, porque acaba por sair ao intervalo, ou seja, vimos um Uhum. Benfica na primeira parte em que explorava muito o Di Maria e tentava explorar a partir do Di Maria, mas não tinha grande sucesso, e o Di Maria, a partir do momento em que sai, como também já fomos falando ao longo dos episódios, o Benfica acaba por coletivamente melhorar, ainda que perca uma referência individual que acaba por, muitas vezes conseguir fazer a diferença, não tantas como no passado, mas que ainda consegue acrescentar. E do lado do Sporting, o Yulman, que acaba por ter um peso muito grande, o Sporting acaba por marcar cedo. Eu acho que o Sporting era muito difícil pedir um início de jogo melhor, porque podemos jogar com Claro. os dois resultados, marcando no início, acaba por estar mais confortável. E pronto, e vimos o Yulman realmente, mesmo com a situação do amarelo, a conseguir aguentar muito as tropas, ter um papel decisivo também dentro do campo, muito aquela questão que eu também tinha falado da serenidade. Eu acho que o Sporting sem o Yulman provavelmente não teria conseguido aguentar o Uhum. resultado. O jogo Concordo. não foi incrível, o jogo não foi nada de De todo. espetacular. Aliás, acabámos de falar de um jogo com muito mais emoção do que propriamente este, como, Com como sete também já, golos. já seria de esperar, obviamente. Eu acho que o golo acaba por ter aqui alguma influência no jogo e, na verdade, muito do que Óbvio. aconteceu no Óbvio. Sporting Benfica foi um bocado o que aconteceu com o Benfica no Dragão, ao contrário, na questão de marcar o golo cedo, e o Benfica não conseguiu nunca realmente impor-se, ainda que quando tenha marcado o golo, com um grande trabalho do Pavlidis, diga-se de passagem, que faz uma segunda parte muito interessante em Uhum. associação. Tenha dado, pelo menos a mim, aquela sensação que o Benfica poderia eventualmente chegar ao segundo gol, que acaba por não acontecer. Podemos falar também um bocadinho do que é que achamos que vai acontecer na última jornada, acho que seria interessante, mas antes disso, passar-te aqui a palavra, como é que tu viste o jogo, o que é que são aqui as notas que tu gostarias de acrescentar? Eu fiquei um bocado. E nós vimos, por acaso, nós vimos o jogo juntos. Nós vimos o jogo Exato, exato. juntos e eu na altura comentei contigo que eu estava com a sensação que ia haver um golo cedo. E tu também comentaste a mesma coisa, mas por acaso ainda achámos que era do Benfica. Nós achávamos que Exato, fosse ser um golo sim, sim, cedo sim, do sim. Sporting. Exato, E eu tenho um bocado de pena que isso aconteceu porque depois acabámos por não fazer quase uma tira-teima da coisa que nós discordámos no episódio passado sobre a postura que o Benfica ia ter no jogo, porque sofrendo precocemente, obviamente que a postura é sempre ir atrás do claro, resultado. Não é? Há uma frase do exato. Mike Tyson que eu acho engraçada que é toda a gente tem um plano até levar um soco na cara. E Certo, basicamente o que o Benfica tinha era isto, ou seja, eles tinham, o Lage obviamente
que eu enalteci o episódio passado, que o seu forte não é a sua capacidade mais forte, é a análise ao jogo, a preparação ao jogo, e ele acaba por levar um soco na cara aos 4 minutos. O plano dele Sim, vai ainda completamente que eu, ainda que eu para acho, o cano. só uma Uhum. pequena nota, desculpa, eu concordo contigo, eu acho que o Bruno Lage, dos três grandes, é o treinador que prepara melhores jogos, o que também diz muito da qualidade dos treinadores dos três grandes, porque o Bruno Lage também não é nenhum gênio, atenção, mas pronto. Mas eu acho que neste jogo, claro que é muito fácil falar depois do Di Maria ter saído ao Sim, intervalo, mas se calhar a preparação não foi o sucesso que tinha sido anteriormente e mesmo as próprias mudanças, houve ali algumas substituições, nomeadamente, por exemplo, a entrada do Arthur Cabral, que até é algo que às vezes acontece, mas ou seja, acho que ele não teve particularmente feliz ou seja, o Benfica não ganharia o jogo pelo Bruno Lage neste jogo que nós vimos sim, este fim de semana. sim, sim. Sim, diria que sim. Concordo. Não, estás a dizer isso, concordo, concordo. Acho que não foi a melhor exibição e não foi o melhor trabalho do Bruno Lage na adaptação durante o jogo. De Durante o facto, jogo. não foi. Não foi, mas acho que também isso não acontece porque temos de enaltecer um bocado o Sporting nesse aspecto. Eu acho que o Sporting mostrou-se capaz de saber sofrer, que é uma coisa que é impressionante, diria, porque as equipas do Rui Borges não tem indicado isso e defendeu a Amorim, não é? Ou seja, teve um bocado a defesa a Amorim, Sim. que foi aquela capacidade de se fechar lá atrás e mesmo ficando fechado por volta de cerca de 60 ou 70 minutos, o Sporting não sofreu nunca. Ou seja, tanto que o Benfica termina só com um remate enquadrado à baliza, que é o do golo, e um remate Tem um lance oposto do oposto. Pavlidis. E Exato, um remate mas oposto do Pavlidis, mas fora isso o Sporting nunca teve propriamente assim, diria amedrontado ou com uma tem sensação, grandes se calhar, dificuldades. exato, eu acho que não. Eu acho que a sensação, se calhar, se houve essa sensação por parte do Sporting, essa sensação derivou mais do ambiente criado pelos adeptos do que propriamente pelo futebol jogado do Benfica, E do não contexto é? do jogo em si, claro. O volume de jogo do Exatamente, Benfica nunca pareceu exatamente. ser super Sim. ameaçador, concordo. Sim, Concordo. mas o Sporting até faz uns bons 30 minutos, eu diria. Começa cedo Concordo. no jogo, não é? Ou seja, uma grande finalização do Trincão, que estava aqui a ter uma fase um bocado atípica. De acordo com o goal point, é uma finalização com 13% de probabilidade, ou seja, foi uma finalização muito difícil. Foi uma finalização Uhum. muito difícil. Enaltecer aqui depois o trabalho na esquerda do Gyökeres, que vai buscar a bola, faz de parede, vira e depois procura o colega de equipa em vez de procurar o remate. Muito bem. É um trabalho que o Sporting já está habituado a criar ali pelo corredor esquerdo. E depois também enaltecer aqui a facilidade do Sporting, ou se calhar até dizia a displicência do Benfica na defesa, a primeira linha de pressão, e o Sporting estava a sair com alguma facilidade, mas depois não conseguia definir muito bem e fazer Exato. uma boa transição do meio campo para o último terço. O Benfica fez o seu trabalho, foi empurrar o Sporting às cordas, mas depois também teve dificuldade em criar essa ligação entre o processo de criação e o processo de finalização. E isso manteve-se na segunda parte. Obviamente, na segunda parte, depois o Benfica consegue o empate por causa de um lance completamente fora de série do Pavlidis, que é exatamente que mostra exatamente a sua capacidade técnica e o que ele adiciona aqui ao Benfica, não é? Ou seja, não é só a questão das finalizações, e eu tanto que eu fiz a previsão que ia ficar 1-1 e que nenhum dos novos ia marcar, mas e, Exato. curiosamente os dois fizeram assistência para o gol. Não marcaram, mas fizeram assistência para o gol. Ahm, mas foi um jogo xoxo, foi um jogo xoxo e foi um jogo fraco do Gyökeres, fora a assistência. E também pode dizer que se calhar foi uma primeira parte fraca do Pavlidis, ahm, Ainda em que, contraste com a segunda. permite-me só, não vou discordar, mas contestar o que estás a dizer, que eu acho que o Gyökeres teve um papel importante na retenção de bola e na Ah, associação. sim, 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 Que é sim, um papel um pouco diferente daquilo que ele tem sim, tido, exato, mas acho que foi um papel importante dentro daquilo é. que é a lógica do Sim, Sporting, não só sim, no mas lance do primeiro gol, mas depois Mas também sim, aqui um pouco. pareceu mais um papel, vou ser sincero, pareceu mais um papel de postura do treinador que está a jogar com o resultado do que propriamente um jogador, de um treinador que quer ganhar o jogo. Porque ter o Gyökeres e procurá-lo simplesmente mais nestas questões em vez da finalização, sendo que ele é obviamente o melhor jogador Claro. nesse aspecto,
da Liga, né, do Sporting e da Liga, eu acho que também indica muito a postura do Rui Borges para com o próprio jogo. Sim, sim, claro, pois também há sempre a questão de, obviamente, o Benfica ir-se agigantando, não é? Ou tentando, ainda que não tenha acontecido um Benfica Uhum. gigante, mas de ter uma postura mais com bola, e Ele, aí sim, ele o conseguiu Benfica, adaptar-se ao jogo. sim, Ele, Gyökeres, não é? Ou seja, ele que eu quero assim, sim, sim. gostava só de E, destacar isso. Claro que não foi o jogo mais uhum, vistoso. Quando temos o claro, Gyökeres a marcar sim. 3 e 4 golos por Sim, jogo, ver claro. esse jogo, E nem obviamente. é só a questão, e nem é só a questão do jogo mais vistoso nesse aspecto, foi mesmo em chances, não é? Porque ele podia ter acabado o jogo com 100 golos, mas e nós ambos sabemos, não é? E quem nos ouve também sabe que é possível fazer um grande jogo sem marcar. Claro, obviamente. Portanto, é mais a questão do próprio trabalho dele em campo, não é? Sim. E o que é que ele pode oferecer ao jogo que não ofereceu, apesar de ter oferecido e bem essa questão. Em termos de individualidades, acho que não há muito a destacar, como disse e repito, foi um jogo meio xoxo. Eu diria que se fosse a destacar, destacava a defesa do Sporting e a defesa do Benfica, não é? Eduardo Os Quaresma muito centrais do bem. Benfica, exatamente, o Eduardo Quaresma muito bem, e os centrais do Benfica também muito bem, principalmente quando o Benfica pôs o Orsnes na direita e o Tomás Araújo veio um bocado mais para o centro e parecia que estava ali com um sistema de três defesas. Eles souberam parar muito bem o trio de ataque do Sporting e conseguiram controlar muito bem o Gyökeres, principalmente o António Silva, que nós tínhamos falado dessa possibilidade, Uhum. desse matchup na antevisão ao jogo. É tudo, é tudo. Acho que não há muito mais a adicionar. O jogo também teve muito pouco, sinceramente. Sim. Foi E um bocado que fica. perspectivamos e fica tudo em aberto para aqui para a última jornada. Eu só Era queria isso que eu te ia dar-te aqui perguntar agora. Era isso que eu te ia perguntar agora. uma coisa interessante que eu estava a pensar no jogo e já tinha Uhum. pensado até antes, por acaso já tinha pensado para o episódio passado, mas acabei por não dizer, que é engraçado que as narrativas e as sensações, e eu já tinha falado disso, e já tínhamos falado disso no episódio passado, hum, quanto a ao fazermos um throwback de Uhum. análise ou como é que as equipas começaram a época e agora como é que estão. E é Exato. engraçado que se o Benfica fosse campeão, ou seja, campeão, se o Benfica for campeão, a posição, ou seja, a ideia que se tem, a sensação que se tem é que o Benfica é campeão por causa do Bruno Lage, principalmente por a forma como a época começou com o Schmidt, ou seja, Claro. O Bruno Lage tem a possibilidade de se tornar aqui um herói muito depois de ter sido um bocado, não vou dizer palavras esculachado, mas ter saído não muito bem do Benfica, quando sai. Mas à semelhança do primeiro título dele, em que também entra assim a meio Exato, entra que na assim, altura um pouco etc. mais tarde, Ou seja, mas ele tem sim, essa chance de se limpar, quase se limpar essa ideia que ficou dos adeptos e com o próprio clube. E o Sporting, se for campeão, é campeão apesar do Rui Borges. Ou seja, um é por causa e o outro é apesar de, não é? Porque, infelizmente, mas é quase que a ideia que fica, a ideia que que o fica assim. Sporting, exato, que ele consegue ser campeão apesar do Rui Borges. Ainda que seja importante, e lá está, mais uma vez, nós já elogiámos aqui algumas questões no Bruno Lage, mas nenhum dos trabalhos feitos nos três grandes desta época, à exceção do Ruben Amorim na primeira parte da época, foi espetacular, não é? Portanto, Não, não, independentemente não. do que aconteça, O o Vítor Bruno conseguiu uma remontada gira da Supertaça. exato, logo no primeiro jogo. Mas perspectivando aqui, de forma também sucinta, vamos tentar olhar aqui um bocadinho para o Uhum, que vai acontecer na próxima jornada, e é aqui muito uma questão de sentimento, que é quais é que são as tuas perspectivas? O que é que tu achas que vai acontecer na próxima jornada? Consegues imaginar o Sporting, a não ganhar o campeonato, o que seria algo, histórico, não é? E épico, nunca aconteceu uhum, em Portugal, um grande chegar à última jornada em primeiro lugar e apenas a depender de si próprio ia ter esse deslize, mas ambos jogarão contra equipas fortes. uhum, O Vitória precisa de ganhar. uhum, Eu já vi muita gente a dizer que isso joga contra o Sporting. Eu não sei se concordo muito com essa ideia, porque eu acho que o Vitória, se não tivesse nada a perder, poderia jogar sem pressão e poderia jogar para o resultado defendendo-se, porque uhum, obviamente iriam querer uhum, estragar ali um bocadinho a festa e não ser o bobo da corte, digamos uhum, assim. E sendo uhum. assim, precisando eventualmente até de uma vitória, poderão ter que procurar o jogo e isso abrir espaço também para o Sporting procurar Concordo, essa vantagem e concordo, esse espaço nas concordo, costas. Portanto, concordo. À la como é que tu espanhol, né?
Há lá Exato, espanhol que vai jogar amanhã contra o Barcelona, a postura deles é exatamente não querer que o Barcelona celebre no estádio deles. claro, óbvio. Exato, Exato. O que é que tu exato. achas que vai acontecer? Consegues imaginar o Sporting a perder o campeonato? Achas que o Sporting vai ganhar? Como é que são as tuas perspectivas? Sinceramente, eu acho que as duas equipas vão ganhar. Eu acho que as duas equipas vão ganhar. Eu acho que o Benfica vai ganhar em Braga e o Sporting vai ganhar o Vitória. Em termos de sensações e instinto, eu sinto que o Sporting vai ter mais dificuldades para derrotar a Vitória do que o Benfica ou o Braga, para ser sincero. Concordo, concordo, apesar de Não jogar sei em casa, mas porquê, concordo. exato, apesar de jogar em casa, eu estou com essa sensação. Eu estou com essa sensação, até porque em termos futebolísticos, as duas equipas não são fantásticas, obviamente, como já falamos disso várias vezes, mas o Benfica tem apresentado um futebol melhor e eu acho que o Benfica está com uma fome maior e o Benfica depois, como já dissemos várias vezes, tem muito mais opções. Portanto, pode jogar com mais coisas. Quanto ao Sporting, eu acho que é um jogo depois um bocado mais emotivo. O Vítor, o Rui E Borges gosto. tem o Rui Borges tem as chances de ser campeão contra a sua ex-equipa. Eu acho que o próprio Vitória também tem alguma coisa a querer dizer sobre isso, visto que vão jogar contra o seu antigo treinador. Vide a primeira volta, o jogo de primeira volta em que fica 4-4, 4-4, empatado, exato. exatamente, já com o Rui Borges, foi dos primeiros jogos do Rui Borges. Uhum. Portanto, eu diria que vai ser complicado, mas eu perspectivo uma vitória para as duas equipas. E tu? Sim, eu também perspectivo isso. Fico um bocado Uhum, triste porque o Tomás Andel não vai jogar, que é o melhor jogador, na minha opinião, do Vitória. uhum, Talvez não tenha sido o melhor jogador esta época, mas é o melhor jogador do Vitória, é um uhum, jogador que eu também gosto muito e que perspectivo também para outros uhum, voos. Fico um bocadinho triste que ele não esteja disponível, mas acho que sim. Acho que é um jogo. Eu falei disso, no episódio passado, mas eu acho que aqui ainda mais. Eu acho que os adeptos têm muito o papel de ou serem uma arma ou serem um fator contra a equipa. Eu acho que é importante que os adeptos sejam uma arma e sejam um plus ao Sporting e que não sejam um fator contra, que não entrem em nervosismos, que não comecem. Ou seja, eu acho que o nervosismo da bancada, e o Sporting não é a equipa mais madura. Atualmente, pelo que temos visto, com algumas perdas de liderança, etc., com alguma instabilidade, eu acho que haver nervosismo da bancada poderia ser prejudicial ao Sporting. Ainda assim, antevejo, obviamente, aqui uma vitória por parte dos Leões e também por parte das Águias, uhum. mas agora também não te vou mentir que seria um fim de campeonato para o que vimos este ano perfeito, Exato. perderem os dois, sabes? O Sporting era campeão à mesma, mas era a materialização do que vimos, ou empatarem os Exato. dois, ou seja, algo assim É. muito, Epá, muito se quiseres que eu seja catastrófico. mesmo sincero, se queres que eu seja mesmo sincero, eu adorava que fosse uma cena como em 2011, 11 ou 2012, acho que foi em 2012, do Manchester City e do Manchester United na última jornada com Ah, aquele gol do Agüero. Eu gostava que fosse uma situação parecida, em que epá, o Benfica está a ganhar, o Sporting está a perder, o jogo do Benfica acaba, está empatado, e depois o Sporting marca no último minuto e depois bem. mudou por Eu completo. acho que havia uma guerra civil em Portugal se E isso Era, era, acontecesse. era fantástico, eu adorava se fosse uma situação assim qualquer. Ah, Vamos ver. No fundo, já que o sangue é meu, que o golo seja de um jogador do banco. Não é ok. Gyökeres nem nada. Oh, era fantástico que fosse do. Esgaio. O que seria se o Não, Sporting fosse campeão com um gol do Esgaio? o Gaio Eu, eu- nunca na vida vai entrar em campo. Mas facilmente era golo do. É do Ariel, não é? Do Ariel, do reforço do Sporting. Biel, Ariel Ariel. é da Pequena Sereia. Yeah, era o do Biel, mas facilmente era golo do Biel. Era fantástico. Era Bem, fantástico fosse um o gol do gol, Biel. um gol do Esgaio eu assinava já aqui por baixo, era incrível. Mas pronto, eu acho que entrava, acho que o mundo aqui em Portugal acabava e entrávamos em guerra civil. Portanto, Os Gaio marca o gol da vitória do campeonato para o Sporting e depois recebe chamada do, do Martínez para ir para a seleção. isso não me admirava nada. Muito bem, muito bem. Passando então aqui para os outros desportos, vamos ter aqui também duas notas prévias antes de avançarmos
para o nosso tema de contra-ataque e para o nosso tema da semana, que é o draft da NBA e mais uma vez aqui os playoffs da NBA. Também vais trazer um tema de basquetebol, mas mais para o lado feminino. Antes disso, dar só aqui uma nota do UFC. O UFC, não falei disso na semana passada porque infelizmente não tivemos tempo, mas eu era para trazer este tema na semana passada, mas agora com as novas notícias que surgiram tenho que trazer. Já eram esperadas depois do resultado, mas ainda assim não posso deixar passar. Tivemos campeão novo, portanto, na semana passada, nos meio-médios, Jack Della Maddalena ganhou o cinturão contra Belal Mohamed, e isto é muito importante e mexe aqui com várias categorias, e para quem não está tão por dentro, passo a explicar porquê. Os dois maiores nomes do UFC no último ano, para além do Alex Poatan, que também perdeu o título há uns meses e que falámos sobre isso no episódio, são o Ilia Topuria e o Islam Makhachev, né? O Islam Makhachev é o discípulo do Khabib Nurmagomedov, bastante conhecido do grande público, e o Ilia Topuria, um georgiano barra espanhol, que é uma combinação que eu acho super engraçada, que é um dos melhores strikers, pound for pound de sempre do UFC, muito dominante também no peso Uhum. pena. E o que é que acontece? O Ilia Topuria, depois de ter varrido a competição toda, queria subir, portanto, para o peso leve, ok? Peso onde está o Islam Makhachev, e o Islam Makhachev queria subir do peso leve para o peso meio médio. Portanto, isto já há alguns meses. A questão é que no peso meio médio, o campeão era o Belal Mohamed, que é um lutador que tem ligações, para além de partilharem a religião, tem ligações ao Islam Makhachev e treinam juntos. Portanto, o Islam Makhachev sempre disse que enquanto o Mohamed não fosse, ou seja, enquanto o Mohamed não saísse da categoria ou não deixasse o título, que ele nunca iria subir. Portanto, esta vitória do Jack Della Maddalena abre aqui perspectivas a que o Islam Makhachev eventualmente suba de categoria e que o Sim. Ilia Topuria, que também subiu e deixou o título vago, inclusivamente o título que era dele, já está com o Volkanovski também, que era um antigo campeão já há algum tempo, há um mês e meio em vitória contra o Diego Lopes. Portanto, havia dúvidas de perceber se o Ilia Topuria defrontaria o Makhachev. O Makhachev parecia não estar muito interessado neste desafio, parecia estar mais interessado em subir, mas subindo como é que seria, e havendo aqui esta luta, portanto, se o Topuria lutaria por um eventual cinturão interino, pelo cinturão principal, que seria vago pelo Makhachev, portanto, estava tudo muito embrulhado. Della Maddalena, neste momento, é então campeão dos meio-médios. À partida, ainda não está confirmado, mas já toda a gente sabe, também é um segredo bastante mal guardado. Islam Makhachev vai subir, e aqui nos leves, portanto, deixando este título portanto, vago. O Dana White já não gosta muito daquela ideia dos duplos campeões, portanto, agora quer que os campeões abdiquem do título se forem subir de categoria. Vai ter também um grande Sim, combate, Ilia Topuria contra o Charles do Bronx, que é concordo. um grande lutador brasileiro com muitos fãs. Portanto, vai ser aqui um resultado. Mexeu com várias categorias, mexeu com o futuro de vários lutadores, e certamente vamos ter aqui também bastante tempo para falar sobre isso. Esta luta do Charles do Bronx contra o Ilia Topuria vai também ser, vai ser na Semana Internacional de Luta, portanto vai ser aqui no final de junho, portanto já não falta muito tempo. E dar só aqui uma nota também que foi anunciado, portanto, o calendário aqui para os próximos tempos. Manuel Cap, o português barra angolano do UFC, que é o número 6 salvo erro, ou 7 do ranking dele, vai lutar contra o número um do ranking. Portanto, é aqui uma possibilidade grande de eventualmente aqui ascender algumas posições no ranking, eventualmente tornar-se, portanto, o contender número um que Uhum. não tem muita atenção mediática. Eu sinceramente não sei porquê. Talvez o facto de ele ter nascido em Angola possa ter um bocado a ver. Na verdade, ele é uma mistura um bocadinho estranha, porque ele nasceu em Angola, a nacionalidade dele é portuguesa, portanto, ele compete com a bandeira portuguesa no UFC, mas ele mora nos Estados Unidos, só que a equipa dele é da Tailândia. Então, quando o anunciam, dizem Fighting for Thailand, o angolano que compete por Portugal e mora nos Estados Unidos. Portanto, é assim uma Uhum. grande. Eu não sei se isso não poderá também ter um bocadinho a ver da falta Uhum. de mediática aqui de Portugal, mas abre aqui boas perspectivas também para o futuro. Eu acho que não é por causa disso, mas Sim, é pode por ser outros causa fatores, disso. mas Se calhar pronto. são outros fatores e o principal fator será que Portugal não tem uma cultura desportiva e não investe.
assim tanto nos prospects de outros desportos, né? Ou seja, se ele tornar-se Mas quando campeão, era se o ele for André para a Honda, Fialho, quando era o André Fialho no UFC, que é um lutador que não teve de todo o mesmo destaque dele, do Manuel, tinha muito mais atenção mediática. Lá está, por ser também uma pessoa que teve um passado aqui, eu não sei se não terá um bocado a ver com isso, ou se serão outros fatores. Quero acreditar que poderá ser um bocado mais por isso, e o facto dele praticamente nunca andar cá, vamos mas pronto. acreditar por isso, vamos acreditar Vamos nisso, acreditar vamos nisso. acreditar Ok. nisso, vamos acreditar nisso. O que é que tu trouxeste esta semana aqui como nota prévia antes de passarmos então para o nosso contra-ataque? O que eu trouxe como nota prévia é basicamente anunciar o início da época da WNBA. A WNBA que acabou há poucos dias a fase de pré-época. Uhum. Da fase de pré-época vai começar agora na madrugada de sexta para sábado a regular season, ou seja, a época regular. Este ano que vão haver 44 jogos em vez de 40 por causa da entrada aqui da nova equipa das Golden State Valkyries. Um, a WNBA vai começar em força, obviamente com 5 jogos. Vou enaltecer aqui 4 deles que são das Golden State Valkyries que vão fazer o seu primeiro jogo, não é? Ou seja, a sua estreia na WNBA contra as LA Sparks, que agora contam com a estrela, se calhar máxima, que é Kelsey Plum, que é a antiga campeã da Las Vegas Aces, que vai aqui para as LA Sparks. Também vai ser um jogo das Dallas Wings, que tem a primeira escolha do draft, né? A Paige Beckers, que vai fazer também aqui a sua estreia contra as Minnesota Lynx da Nafisa Collier, que é uma das grandes jogadoras da WNBA e teve eh, medalha de ouro dos últimos Jogos Olímpicos, uma das principais jogadoras também da seleção, é top 5 da WNBA hoje em dia, facilmente, uma das melhores jogadoras defensivas também. As New York Liberty da Stu e Da Sabrina. da Sabrina Ionescu e da Sabrina Sabrina Ionesco. Ionescu. Tu com São muitos nomes, tu nomes. com nomes, Eu sou horrível com nomes. Eu sou horrível com nomes. Eu sou horrível com nomes porque são muitos desportos, é muita gente. É que é muita gente. exato, da É. Ou Sabrina, seja, sim. depois aqui as New York Liberty aqui da Stewie e da Sabrina Ionescu vão defrontar Las Vegas Aces, aqui uma rivalidade que tem-se criado nos últimos anos, aqui as Las Vegas Aces da AJ Wilson, que é a MVP e defensora, Defensive Player of the Year, a E melhor melhor jogadora jogador. da Exato. WNBA, e obviamente o grande apogeu, óbvio, né, o grande jogo aqui que vai ter as nossas atenções todas, que é das Indiana Fever, da Caitlin Clark, Claro, contra a Chicago Sky da Angel Reese, que agora está com a Van Leaf, que foi draftada aqui para a Chicago Sky, não é? Aquele duo do da LSU que vai defrontar aqui outra vez, acho que é a Caitlin Clark. É uma season que eu estou muito ansioso para ver. Tu sabes que eu todos gosto estamos. especialmente da WNBA. Eu adoro a WNBA e eu vou ser sincero que de determinados momentos eu acho que até gosto mais da WNBA do que da NBA em si, porque eu acho que o facto da época ser mais condensada é mais fácil de acompanhar, há muito mais continuidade e é um estilo de basquetebol que ainda me diz mais do que o novo estilo da NBA, que é mais highlights, é mais o pacing, as fast breaks e etc. Que depois na post-season, obviamente, muda um bocado para mais um basquete 5 para 5, mas a WNBA ainda tem aquele híbrido dos triplos e do fast pacing, porque a WNBA, como sabemos, é uma liga que segue muito as tendências da NBA, o que é normal, como quase tudo depois vai seguindo no mundo todo, diria quase. Há sempre influências, né, dos melhores jogadores do mundo, obviamente, mas ainda conta muito com a situação dos bigs. Há muitas equipas que ainda têm dois bigs, jogam muito 5 para 5. É aqui um basquete um bocado mais, que me diz mais ao que eu joguei e tu jogaste quando éramos mais novos. Exato. E eu mal posso esperar para ver aqui os novos talentos, como é que estão as sophomores este ano, como é que elas vão evoluir, se vai haver de facto uma uma imposição destas novas jogadoras, o quão vai crescer a Angel Reese em termos de big man, que sabemos que ofensivamente ela teve um bocado fraca, como é que vai ser aqui na questão dos ressaltos, que ela é talvez a melhor saltadora e tem talento para ser a melhor saltadora de todos os tempos, e também a Caitlin Clark, que é das favoritas em certas casas de apostas e por certos jornalistas para ser a MVP este ano. Vamos ver se isso se irá concretizar ou se a AJ Wilson mais uma vez domina por completo a liga como tem feito nos últimos dos últimos 3 anos. E é isto que eu queria trazer. Estou extremamente ansioso, mal posso esperar e mal posso esperar também pelos playoffs.
Exato, vai ser uma época incrível. Vimos o crescimento da audiência, até de público que não é tão dentro do basquetebol feminino na última época, muito também por aquilo que é o impacto mediático, obviamente, da Caitlin Clark. A Paige Bueckers vem trazer também um bocadinho esse impacto, mais um, portanto, é bom. Ou seja, nós que já vemos basquete há algum tempo, lembramos, né, na altura da Candace Parker, da Maya Moore, que não havia estas estrelas, não havia, pelo menos. Helena Del Don Helena Daldana, exatamente. Ou seja, por era a muito minha jogadora talentosas favorita. que A minha elas jogadora fossem, a minha é favorita. a Candace Parker. A minha é a Candace Parker. Por Eu é que sou muito. de LA, por acaso. Exato, exato. Por muito talentosas que elas fossem, por melhores jogadoras que fossem, não havia atenção mediática e é bom vermos esta atenção mediática ir também para o basquetebol feminino e cada vez mais a crescer. Eu não queria falar de basquete esta semana, mas vamos ter que falar sobre basquete. Vamos ter que falar sobre o draft da NBA. Eu comecei logo muito chateado com isso, devo dizer-te. São dois temas Bem, aqui que me vão chatear, ah, sim. quer o draft, quer depois a minha ligação afetiva aos Celtics. Tivemos esta Bem semana feito. então, tivemos Bem então, feito. eu Bem feito. Eu vou mesmo vou, interromper. Desculpa. Eu quero interromper só para dizer bem feito para Chicago, que por causa de uma situação de 50-50 de moeda, não é? Que eles tiraram a moeda 50-50, não ficam com a first round pick. E sabes porquê que eles não ficaram com a first round pick? porque decidiram ir ganhar aos Lakers. Fizeram um buzzer do meio campo. Bem feitos. Bem feitos. Bem, Se não tivessem vamos. feito o buzzer do meio campo, se o Josh Giddey falhasse, esta altura tinhas o Cooper Flag. Vamos fazer desta conversa a mais rápida possível, porque não me apetece falar de Nico Harrison, mas top 5 do draft. Tu acreditas na teoria da conspiração? Achas mesmo que... Eu quero acreditar que não, mas vamos. Já lá Sério? chegamos. Já A lá sério? chegamos. Ok, 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 Já lá ok. chegamos. Ok. Top cinco então. Portanto, com a quinta escolha, Utah Jazz, com a quarta, Charlotte Hornets, terceira, Philadelphia Sixers, segunda, San Antonio Spurs e primeira, Dallas Mavericks. Dallas Mavericks aqui com um golpe de sorte monumental depois de terem trocado Luka Doncic. Portanto, para todas as pessoas que acreditam em karma, para todas as pessoas que acreditam nos deuses do basquetebol, eu tenho aqui uma conversa para ter convosco, porque depois disto eu deixei Não, completamente de não, acreditar. não faz sentido alguém que veja a NBA acreditar em karma. Se karma existisse, o Draymond Green não tinha 4 rings. Exato, exato. É verdade. É verdade. O Draymond Green é a maior prova que o karma não existe na NBA. Eu estava muito curioso aqui para este draft, sobretudo por duas questões. Em primeiro lugar, obviamente, ver quem é que seria a primeira escolha. Porque o jogador que se antevê que seja a primeira escolha, e quase certamente a será, é um Não jogador é com um quem te talento. vê. Não é que ahm, se antevê. Neste momento é antevê. Não, se os Mavericks não draftam o Cooper Flag, é um escândalo. Isso era É lindo, um isso era muito engraçado. escândalo. Isso é um escândalo. Sim, 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 sem dúvida. Eu acho que Sem até era um dúvida. escândalo. Eu não quero exagerar, mas acho que é um escândalo maior do que a troca do Doncic. É, pá, isso não sei, isso não sei. Não, eu acho que é um escândalo maior simplesmente porque vem depois da troca do Doncic, percebes? Ou seja, é tipo, é uma Dessa cena que está perspectiva, por si. sim. E estás a ver? Porque o que é que aquilo já foi Mas um escândalo? Agora tem chance de redimir. Nico Harrison Tipo, seria morto se isso acontecesse. não, E não é uma. à vontade. Mas como estava a dizer, eu estava muito curioso por Uhum, essa perspectiva de perceber onde é que seria aqui o destino, uhum. o mais que provável destino do Cooper Flag e depois também perceber, eventualmente, com o posicionamento de certas equipas, de que forma é que isso poderia impactar aqui o futuro dos Giannis, numa altura em que se fala muito Claro. desta questão. San António acaba por ter aqui uma segunda escolha, é um dos destinos que mais se fala como possibilidade. E ganham aqui um asset importante em termos de troca. E Não tem duas sei. picks, não é? Tem essa e a 14ª. Tem essa e a 14ª, exatamente, mas sendo uma segunda escolha, ou seja, Sim, acaba por claro. ser Não. um asset Mas a 14ª, ou seja, importante. ainda está dentro da lottery, né? A lottery é o top Dentro- 15, portanto, ou Claro, seja, também é uma moeda de troca. São duas. sim, podem trocar essas duas, Porque se eventualmente fosse a podem décima quarta, fazer porque se alguma fosse a espécie. décima quarta e a sétima, por exemplo, tinha. Sim, Yeah, yeah. não seria tão Uhum, apelativo. uhum. Este é um draft, é importante dizer, é um draft
em que se vê bastante talento, ou seja, em que há vários jogadores em que é perspectivado aqui algum futuro, ao contrário do draft da época passada, que era mais fraco nesse sentido. Portanto, há aqui algumas equipas que acabam por serem interessantes. Filadélfia, que em situações normais, com o regresso do Embiid e do Paul George, tem também aqui um jogador top 3, e o Maxey também, que é um grande jogador. Perceber como é que esta peça, quem é que será esta peça em primeiro lugar e de que forma é que poderá encaixar, vamos ver. Vamos ver também se o Uhum. Embiid consegue ficar saudável. Quais é que são aqui os teus pensamentos sobre o draft? Gostaste de ver os Dallas com a primeira pick? Eu vou ser Quais é que são sincero, aqui? eu vou-te ser sincero, a equipa que me chateou mais não foi Dallas. Uhum, ok. Porque eu não gosto do facto de, e nós já falámos disto aqui, ou seja, o facto do Cooper Flag ir para o West, obviamente. Eu acho que, eu não acredito em teorias da conspiração porque eu acredito que se a Liga tivesse mesmo de facto alguma coisa para isso, a própria Liga não ganha com o Cooper Flag indo para o West. Ele não ganha. Acho que a Liga ganha mais com ele indo para o East. Não é? Porque ele teria um impacto muito maior, é All-Star muito mais vezes, etc, etc. Não é? Ou seja, ele indo para o West acaba por ser um bocado abafado por um conjunto de estrelas que o West tem. Indo para os Mavericks, obviamente que facilita, porque depois ele está com o Kyrie Irving, vamos ver como é que ele volta, e está também com o AD e o PJ Washington, ou seja, é uma equipa extremamente sólida e defensivamente é uma equipa muito forte, principalmente com um backcourt de PJ Washington, Cooper Flag e AD, por exemplo, ou até com o Lively, o AD e o Cooper Flag. Mas a equipa que me chateou mais foram os 76ers, para ser sincero, porque os Mavs são uma boa organização. Eu acredito que a troca do Doncic está a fazer as pessoas acreditarem que os Mavs não são um franchise sério. Eles fizeram um erro clamoroso, Histórico. histórico. Foi horrível, a troca é horrível, não me entendam mal. Mas eles têm-se mexido bem nos últimos anos. Eles deram assets ao Doncic. Eles são uma equipa que se procura, que Sim, se sim. mexe, que se move. É uma equipa agressiva. É uma equipa que acredita nos seus jogadores. E quando acredita num jogador, vai atrás, trabalha, constrói a equipa à volta disso. Ao contrário de outros franchises. Portanto, o Cooper Flag ir para lá, eu não sei se é assim tão mau. Eu acho que não é o melhor. Era melhor se ele tivesse ido para o East. Mas, ok, eu estou Não, ok. Porque eu sou Helena, apologista, não me porque eu sou entendas mal. apologista dos Eu melhores. adoro o encaixe dele, ou seja, eu adoro o encaixe dele em Dallas. Tipo, eu acho que é Sim, um sim, fit sim, sim, incrível para sim. ele. O que eu não gosto é porque permeia a estupidez do Nico Harris. Exato, É claro, só por causa claro, disso. claro, claro. Mas a situação do que me incomoda mais, porque aquilo que eu digo sempre que é, eu não desejo coisas más a ninguém, óbvio, não é? Eu não desejo nada mal a ninguém. Então, uma das coisas que mais me incomoda não é os prospects irem para equipas fracas, é irem para franchises que não são sérios. E os 76ers terem a terceira pick, eu acho que é um bocado isso, não é? Ou seja, que também é um bocado promover a estupidez, como tu disseste com os Dallas, que é, aquilo é um franchise horrível, aquilo é muito mal gerido. Aos anos, eles só fazem merda, e desculpa a expressão, mas é verdade, eles só fazem merda, e agora estão com uma top 3 pick outra vez com outra pick lottery, porque as pessoas estão a falar dos Mavericks, os 76ers, todos os anos que são maus e fazem tanking, ficam sempre com uma top pick. Sim, Embiid, sim. Maxey, Ben Simmons, Markel Fultz, e agora tem a terceira pick outra vez. São 5 anos nos últimos quê? 10? 8? Ou seja, isso é que me incomodou mais. Essa foi a equipa que me incomodou mais, por acaso não foram os Mavericks. Ok, ok. E o segundo apontamento, que são só dois, que é este o primeiro e o único apontamento que eu tenho para o draft, é que o tanking não tem sido o melhor amigo das equipas. Ou seja, este draft veio provar que seres horrível e perderes muitos jogos não está a ser assim tão bom, porque as top 3, a top 3 picks não foram equipas horríveis. Foram equipas que foram más, mas foram algo competitivas, principalmente os Sim, sim. Spurs, que se o Embiid não estivesse lesionado, estavam a lutar para um play-in. Portanto, equipas como o Utah, como os Wizards, etc., que foram maus mesmo de propósito para ter o Cooper Flag, não vão ter o Cooper Flag e nem sequer vão ter o Dylan Harper, que é o segundo prospect que é apontado para ser claramente a segunda escolha do draft. Portanto, a questão aqui do tanking, acho que é um mau dia para o tanking, é um mau dia para a ideologia do tanking. E Claro. tinha uma pergunta para te fazer que é, tu Uhum. gostas mais do sistema de draft ou o sistema das lotteries, não é? Já sei o que é que vais Da perguntar. NBA ou da NFL? Que é da Gosto mais NBA, do. por causa da questão, não é? Que é feito por Imagina, probabilidades, ou da NFL, em que é o teu recorde e acabou, és horrível, a primeira escolha.
Eu gosto mais do da NBA, porque este Uhum, sorteizinho mexe sempre, gera sempre engagement. uhum. Mas acho que o caso da NBA, ou seja, se a NBA tivesse o formato da NFL, seria muito pior do que o que a NFL tem, porque a NFL são muito menos jogos. Ou seja, o tanking na NBA vê-se em 40, 50 jogos e todos nos lembramos daquelas equipas a fazerem 50, 60 jogos em que tu não conheces quase ninguém do 5 inicial que estão a ir buscar jogadores, sei lá, aos confins da terra. O formato da NFL, por ser como é. eh, Nenhuma equipa começa a fazer tanking logo no jogo um, portanto, mesmo que comeces no jogo Há equipas que 3. fazem. Há equipas que fazem logo tanking no jogo 1. Epá, mas no, Isso acontece. no jogo 1, no Isso jogo 1 acontece. é muito raro, é Não, isso muito raro. acontece, já houve. Eu podia dar-te aqui É vários muito exemplos, raro. mas já É muito aconteceu, já raro. aconteceu. É muito raro. E sentarem toda a gente logo no jogo 1 é muito raro. Portanto, mesmo que Não, por comecem lá para acaso. o 3, 4, pronto, tens alguns jogos, Por mas não tens acaso. tantos. Mas eu Sabes? prefiro o método da Sim. NBA. Eu prefiro o Eu método da acho, NBA. eu acho que eu prefiro da NBA por causa da mentalidade, por causa do mindset. Porque eu vou te dizer, eu gosto do da NFL, mas ao mesmo tempo eu acho que o soldo da NFL funciona para a NFL e não funcionaria para a NBA, porque se as Completamente. equipas da NBA soubessem que é isso, que é só, ou seja, eu tenho que ter o pior recorde, o shit show seria muito maior do que o que é na NFL. Porque na NFL eu acho que ainda há um sentimento de orgulho que permite, ou seja, eu estou a fazer isto só para um ano, só para este draft e depois eu quero ser sério. E também porque a NFL, os stints de GMs e de treinadores é um bocado mais curto, ou seja, se tu não começas a apresentar resultados, adeus amigo e vem outro. Na, E há na outro fator NBA, também. na NBA há equipas que estão muito confortáveis e certos donos estão muito confortáveis e GMs em ser maus durante muito tempo. Sim, e há outro fator que é, para além de serem bem menos jogos, eu acho que isso tem impacto, Sim. ou seja, cada jogo é bem mais importante. Uhum. Na NFL também, pela maneira como o calendário está, os próprios jogos, por exemplo, entre equipas da mesma divisão têm um peso diferente, uma rivalidade diferente. Há bem mais rivalidade na NFL do que na NBA. E na NFL, claro que Questão de tu orgulho, sim, sim, ou a seja, perder determinada contra o altura tens interesse rival. em perder, mas também não queres levar um cabaz do teu rival de divisão, por Uhum. exemplo. Ou seja, acaba Sim. por também ser um bocadinho diferente nesse sentido. Por último, Uhum. para te perguntar, só antes de passarmos então aqui para a parte do tema principal, Giannis, achas que este draft altera alguma coisa, abre Eu acho que perspectivas? sim. Eu acho que sim. Eu acho que agora a bola está nas mãos dos Spurs e é uma questão de sabermos o que é que eles vão fazer, porque eles têm tudo para ir Concordo. buscá-lo. Por acaso hoje estava a ver um vídeo de um youtuber que eu gosto muito americano que ele estava a falar disso. E ele apresentou assim algumas equipas e algumas possibilidades, e a que me chamou mais atenção, que eu não ouvi ninguém dizer sem ser ele, eram os Pelicans. Não é? Que os Pelicans Eu já ainda tinha têm ouvido as... alguns. E gostaste dessa ideia? Gostaste? Pareceu-te agradável ao ouvir? Não, não, Também não não, gosto. Também não gosto. não, não foi muito Quando é que tu fã. gostavas, Não foi. quando é que tu gostavas de o ver? Vamos lá tornar isto aqui um bocadinho mais dinâmico. Onde é que tu gostavas de ver? É que não há nenhuma equipa Pois das que não. tenham os assets que me convença a 100%. Digo-te já. Eu acho os Estás a pensar que Rockets eu estou a pensar em giro. assets? Não, A dos pensar em realistas, não é? assets? Eu gostava de o ver Ah, nos sim. Celtics, gostavas de o ver nos Lakers. Estamos a falar dos, estamos a Não, por falar dos acaso eu não gostava de o ver assim tanto nos Lakers, vou ser sincero. Mas não com o acho que seria um bom Giannis, casamento. Não com acho que o não seria um Giannis bom e casamento. Luka. Pá, era giro, mas eu não acho que seria o melhor casamento. Eu preferia ver outros jogadores antes dele. Poças, Eu preferia ver o 27 Tatum. assistências por Eu jogo, preferia ver 27 assistências por jogo para o yeah. Doncic jogar com o Giannis, mas Eu pronto. preferia, eu preferia ver o Tatum, por exemplo, antes do Giannis nos. Assim, aquele sharpshooter assim. Não, não vai acontecer, não vai acontecer. Onde é que tu gostavas de ver o Giannis? Hum, Do realismo. eu acho que diria os Rockets. Ok, sim. Eu Duas também estou equipas inclinado realistas para que aí. têm os assets, né? Se Sim. bem que eu vou ser sincero, há um certo je ne sais quoi da minha parte que eu gostaria de ver o Embiid com o Giannis. Era exatamente isso que eu ia dizer. Há uma parte minha que acha isso giro, mas eu não sei se isso seria assim tão bom, até porque o Embiid não é o melhor lançador de triplos, apesar de ele ser um stretch five, e o De'Aaron Fox como point guard também não é o melhor stretch guy. Esses três, e depois, muito provavelmente, os Spurs iriam querer manter o Stephon Castle, não sei, mas muito Uhum. dificilmente eu acho que seria difícil. Se fosse o Milwaukee, o jogador que eu quero é o Stephon Castle. Um, mas Sim. também não é. É um 3D, mas não é nada para ir além de dribble, apesar de ser bom. Seria muito mau spacing, seria muito mau spacing.
E para a Liga de hoje, não sei Sim, se epá, seria melhor. mas era Em transição boa sorte. ofensiva seria. Em Não, transição e boa ofensiva sorte a seria. tentarem atacar o sexto ali. Boa Yeah. sorte. Depois também essa situação. Bem, vamos Seria acompanhar. envolvido. Vamos acompanhar. Vai ser certamente episódio especial quando for anunciada a troca. Claro, Vamos claro. ver. Passando então aqui para o tema da semana, é com Uhum. muito pesar na voz, que falo sobre, o estado dos playoffs. Eu, para mim, os playoffs já tinham acabado na primeira ronda e pronto, e todas as equipas que ganharam na primeira ronda eram campeãs e não as equipas que vão ser eliminadas na segunda. Vamos falar aqui um bocadinho sobre, Só estás a portanto, as dizer rodas. isso porque os Lakers foram eliminados. Exato, exato. Assim tu não eras campeão, eu era, estás a ver? A vida era era um lugar muito mais feliz. Vamos falar então aqui sobre. Para quem não está, tens que te lembrar que nós temos malta do áudio. Para quem está apenas a ouvir, Eliezer está há 3 minutos e meio a dar beijos no seu, símbolo do Chelsea. Que tem a camisola que está a usar hoje. Passando então aqui para o basquete, ronda de playoffs, vamos analisar. A Uhum. perspectiva de hoje foi um bocadinho aqui as conclusões que tiramos da série, Das falar séries, aqui um sim. bocadinho por alto. Em primeiro lugar, se calhar começamos pela que já está decidida, portanto, começando no Oeste, então Indiana contra Cavs. Pensei que ias dizer os Knicks. Desculpa. Também já está decidido, não é? Boa, boa, boa. Tiveste bem agora, Achas? tenho que Achas? Achas? admitir. Achas? Não, não achas. Eu acredito no Jalen Brown. Yeah, eu também não, eu Eu também quero a não. minha cara tatuada no teu braço. Eu fiz uma promessa, temos que dizer isto aos nossos ouvintes. Eu fiz uma promessa: se Jalen Brown conseguir levar os Celtics, eu disse campeonato ou disse só passar esta Não, eliminatória? Já não me disseste lembro. ir às finais. Disse às finais, né? Passar esta e a Yeah. próxima, exato. E depois Se é o a próxima. Jalen, se o Jalen Brown conseguir levar os Celtics às finais, eu tatuo cara de Eliezer Carvalho aqui neste, não, neste aqui, neste braço direito. Portanto, vou tatuar a cara, já escolhi a foto. Portanto, vamos ver. Vamos começar então. Sim, Celtic, Indiana. Uhum. Cavaliers, Indiana. Um, enfim, o meu cérebro não Uhum. mente. Sim, Cavaliers, Indiana, Indiana. sim. A única série que está decidida, 4-1 para Indiana. Ninguém perspectivava isto a acontecer. As lesões tiveram aqui um bocadinho de Claro. peso em alguns jogos. Eu acho que tiveram bastante, mas sim. E mesmo depois do regresso, obviamente, os jogadores não estavam a 100%. Ahm, Uhum. Conclusões a tirar. A primeira conclusão é Donovan Mitchell. Sim, senhor. Não é? Sim, senhor, Donovan Mitchell. Já tinhas mostrado o que eras em Utah. Aqui em Cleveland teve algumas boas séries, mas teve outras menos boas. E lembramos-nos, por exemplo, daquela, Uhum. daquela série contra Nova York, em que houve aqui alguma instabilidade, mas o Donovan Mitchell faz umas Mas grandes também estava séries. condicionado nessa. Certo, certo. Mas eu acho que muda um bocadinho. Eu acho que se há jogador que talvez tenha mudado o ponto, a maneira como é visto para mais pessoas, talvez esse alguém seja o Donovan Mitchell. Eu acredito Uhum. genuinamente que o Donovan Mitchell, para muitas pessoas, tenha subido uma prateleirazinha, na maneira como, Eu como acho ele. injusto, tu sabes, mas eu também sou, se calhar, não sou a pessoa mais imparcial. Eu gosto muito dele, mas o meu Sim, sim. gostar, por acaso, nem tem nada a ver com isso. Ele sempre foi um player of performer muito bom. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que, aqui foi mesmo mais uma. Passava Mais um uma bocado, mas tens razão, passava um bocado. bocadinho entre. Sim, e eu acho Uhum. que, se calhar até para mim, ele subiu aqui, se calhar, uns lugarzinhos, quando eu penso assim nos 15, 20 melhores Uhum. jogadores da liga, eventualmente poderá ter subido aqui uns lugarzinhos. Depois Indiana. Indiana, o ano passado, chegou às finais de conferência, não é? Uma coisa que muitas pessoas se esquecem. Portanto, uma equipa chegar duas vezes seguidas, 2 anos seguidos às finais de conferência, nunca pode ser só coincidência, ainda que no ano passado Uhum. tenha havido a questão, de algumas lesões, este ano, de certa forma, também, Também. mas ainda assim, a equipa esteve Fizeram lá a parte e deles. cumpriu. Fizeram a parte deles, exatamente. Eu gostei muito da maneira como eles conseguiram sempre impor o seu ritmo, não só nesta série, mas também na outra. Agora, algo que eu tenho como não conclusão, e aqui faço um bocadinho de batota ao nosso ângulo, é que eu ainda não estou totalmente convencido. Tu gostas mais destes Pacers do que eu, já falámos sobre isso. Eu não os coloco como favoritos, contra os Knicks, que é aquilo mais que provável também adversário. Eu não os coloco, sei que tu talvez até os coloques, né? Pelo menos quando falámos os dois, colocavas no teu power ranking os Indiana à frente. Não sei, parece-me Era muito difícil. curtinho para umas finais da NBA, e acho que até gostava Uhum. mais de ver os Knicks em termos de talento lá. Portanto, são aqui as conclusões que eu tiro. O que é que tu retiras aqui desta série? Eu acho que a conclusão, não é assim, um chavão que eu tenho uma frase para cada.
para Uhum. cada série, não é? Que é uma principal, é que Indiana é legit e se eles dominarem o pace do jogo, eles podem ganhar a qualquer equipa da NBA. Qualquer. Se eles conseguirem impor o seu ritmo, Concordo. não estou a gozar quando eu digo que eu acho que Indiana pode ganhar o ring. Eu acho que Epá, a questão é, eu não acredito que eles vão conseguir impor o seu ritmo de jogo quatro vezes contra todos os adversários. Pode ser que eu não tenho os óbvio. favoritos como favoritos a ganhar o ring, mas se é uma equipa que eu vejo muito. Imagina, de todas as equipas que estão, se tu me Uhum. perguntares qual é que são as equipas que não, de certeza absoluta, vão às finais ou em qualquer série contra qualquer adversário, independentemente de conferências, não perderia 4-0 nunca, eu diria Indiana. Indiana e os Nuggets. Nunca na vida Oh, perderiam mano, 4-0. achas que o Standard perderia um 4-0 com alguém? Não consigo ver isso. Eu acho que há cenários em que os Thunder podiam perder 4-0 contra os Nuggets. Epá, eu acho que esses cenários envolveriam o fim do mundo, um apagão Sim, da luz claro, é e muito o Thanos difícil. Mas depois a também por uma questão investigar. de inexperiência e há certas situações que eu acho que se tiveres um certo personnel, aquilo se calhar poderia ser possível. Mas Indiana é mesmo muito difícil, porque Indiana está a ter uma run fantástica desde janeiro, é a quarta melhor equipa na época regular desde janeiro, como já foi dito. O Indiana lidera os playoffs em field goal e three-point field goal e mid-range field goal também. Estão em segundo em points per game e estão em segundo, quem está em primeiro eram os Cavs, portanto, agora eliminando os Cavs, eles passam a estar em primeiro. Se contarmos só com as equipas que ainda restam, é uma equipa fantástica. Eu acho que a percepção do Haliburton ser o jogador mais overrated, acho que acabou. Sim, sim. Se bem que eu acho que há Acho que sim. outras questões. Podíamos fazer um episódio só Sim, sobre isso. Mas... imagina, eu acho que eu não estou a dizer que ele é top 5 na liga nem top 10. Não, 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 mas Acho que ser o não é o mais jogador, overrated. De não é o todo, de mais todo, de overrated da todo. liga. De todo, de Acho todo, de eu, todo, acho de eu, todo. acho De eu. todo. Mas Ainda sim, mas é que uma sobre equipa, ele, mas esta equipa de Indiana, só para terminar, depois podes dizer, eu acho que esta equipa de Indiana dá-me uma sensação um bocado parecida com a do OKC, que é numa questão que é quando a equipa embala, embala mesmo, e pode fazer 140 pontos a qualquer defesa. sim, concordo plenamente contigo. Uhum. Eu ainda assim ainda tenho um bocadinho mais de dúvidas e vai ser giro nós que Uhum. concordamos Mas quase atenção, sempre. eu não acho que, eu nem acho que eles ganham os Knicks, por exemplo, mas enfim, Achas que não? Colocarias acho os que não. Knicks como favoritos? Ah, ok, ok. Pronto. Então aí não discordamos tanto como Sim, eu pensava, não, porque eu acho mas imagina, que mas eu não sei quanto a ti, mas eu diria que, por exemplo, uma série que vai a sete jogos. pode perfeitamente. Sim, 6 7 jogos, sim, Sim, sim. sim, Eu vai a acho que seis, os sete Knicks. jogos. A série mais fácil que os Knicks vão ter é contra os Celtics. Fácil, entre aspas, né? Sim, Pronto. fácil entre muitas Tiveram aspas, a mas perder por 20 quase sempre, mas sim, pronto. Mas tu percebeste exato. o que eu quis dizer. Sim, Uhum, sobre o Haliburton, só para matar aqui o tema e avançarmos para a próxima série, continuo com algumas dúvidas. Eu sou um grande fã do Haliburton, conforme já disse também no episódio anterior. Continua a ser aqui a questão do scoring, não é? Porque eu ainda tenho algumas dúvidas naqueles jogos em que a defesa se consegue impor contra a Indiana. Ok? E tivemos o exemplo do jogo que os Cavs ganharam em Indiana, mas, por exemplo, num eventual confronto contra o Standard, que tem uma defesa que se consegue impor muito quando é necessário um scorer, quando é necessário alguém que marque 30, 40 pontos, não há nenhum jogador dos Pacers em quem eu confie cegamente para isso. E eu acho que isso poderá ser um problema em séries uhum, futuras, mas não tem sido até agora. E realmente esse ritmo, essa imposição de jogo, concordo plenamente contigo quando dizes que os Indiana, uhum. impondo o seu jogo, ganham qualquer adversário, marcam 150 contra qualquer adversário. Sim, depende de como é que o Pascal se acalma acordar, né? Aquilo teve um jogo de 9 em 10 no Game 4. Aquilo. Sim, mas lá está, mas também não é o jogador. Eu também gosto do Siakam, mas Eu lá está, sei, eu estou a brincar, não é o estou mais a fiável. brincar, eu estou a brincar. Próxima série, Knicks Celtics 3-1. Após o episódio passado que nós gravámos quando estava 2-0, os Celtics tiveram aqui uma resposta afirmativa, não é? Venceram o jogo Uhum. 3 e que resposta. E no jogo 4 era impossível pedir um cenário pior para os Celtics, porque para além de perderem o jogo, perdem o Tatum. Eu, enquanto fã dos Celtics, digo, fiquei muito mais triste com a perda do Tatum do que De com o longe, jogo de perdido, longe. nem sequer Até eu acontece. fiquei triste com a perda do Tatum. Ou seja, como Sim, adepto do desporto, é claro. sempre. Sim, sim, E as sim. lesões são sempre uma coisa complicada.
E porque com o Tatum ainda havia sempre aquela resta de esperança de que os Claro. Celtics mesmo assim ainda poderiam É virar. E isso, agora, é isso que eu ia dizer, ou seja, mesmo que. E atenção, e o jogo não estava 100% perdido, o Tatum estava numa run fantástica, se bem que quando ele se lesiona, eu acho que os Knicks estão a ganhar por 5 ou por 7, coisa sim, assim. é uma coisa do género, É uma sim. coisa Não, assim. não me lembro Mas ainda havia exatamente. a chance, mas ainda havia a chance, e mesmo com o Tatum, se ele tivesse saudável, eu não sei se ainda não estava assim um bocado de calma. Porque é aquilo que eu digo, os Celtics são tão bons, mas tão bons, eu só os tinha como não favoritos quando eles perdessem. Sim, claro, claro. Mas pronto, mas agora isso acabou. O Sim, Jason sim. Tatum teve uma lesão grave. Não, calma. Ainda tens o Finals MVP. Yeah. Não confio, não confio. Vamos ver. É assim, o Jaylen Brown, primeira conclusão. Jaylen Brown tem pelo menos um Uhum. jogo, para calar umas bocas. Ele que gosta tanto de Sim, fazer isso, sim, e isso é gosta verdade. tanto de. E por várias vezes já disse isso, houve a questão da seleção e outras. Tem uns jogos para mostrar isso. Eu acho que se ele consegue ganhar um jogo, e ser competente depois no jogo de eliminação, O isso pelo problema é menos. ser competente, porque acho que os Celtics são uma equipa que conseguem, por exemplo, ganhar agora o Game 5 sem Os ele Celtics fazer são um grande favoritos na jogo. casa os Celtics são favoritos nas casas de apostas, atenção, que é uma coisa que eu não concordo Sim, muito. Mas para este próximo jogo são eu favoritos. acho que os Celtics são bem capazes de ganhar este Game 5, atenção. Mas, mesmo sem o Brown fazer um grande jogo. Mesmo sem Sim, ele fazer um grande jogo. vamos ver, vamos ver. Eu acho que a primeira conclusão Uhum. é essa, vamos ver o que é que o Brown faz. Nós já estamos a tratar esta série como acabada, porque pronto, damos agora grande Sim. favoritismo aos Knicks, mas na verdade ainda não está. É engraçado, né? Porque os Knicks tiveram a perder a série quase toda. E estão a ganhar agora por 3-1, vão às finais. Num ano em que as vibes não estavam se calhar tão boas como no ano passado, né? Em que eles fazem Os aquela grande Knicks, época. exato, E exato. havia aqui algumas dúvidas. Foi ao longo da época um ataque que funcionou muito bem, uma defesa que funcionou não tão bem, o que é estranho também para um treinador como o Uhum. Thibodeau. Mas basicamente o Karl Anthony Towns a espaços vai sempre conseguindo limpar um bocadinho a sua imagem, mas a conclusão que eu tiro é que apesar desta defesa dos Knicks não ter estado muito bem durante o ano e em alguns momentos consegue ser explorada porque tem dois elementos que são claramente a explorar na defesa, né? No caso, o Brunson e o Karl Anthony Towns têm defensores individuais que em matchups específicos podem fazer muita diferença. E eu Uhum. gosto muito disso. O Anunoby com umas séries defensivas inacreditáveis, falámos disso no episódio anterior. O Bridges também, principalmente no último período e naquelas posse de bolas decisivas, acaba por ter grande peso e direto em dois resultados. Mid, Um, Mid-range King. eu gosto mais dos Knicks do que tu. Tu gostas mais dos Pacers do que eu, pegando aqui Uhum. nestas Atenção, duas eu gosto séries. muito dos Knicks. Eu gosto muito dos Knicks. Atenção. E até é uma coisa que eu ia dizer, a responder ao que tu falaste, da questão das sensações. Ou seja, as sensações do ano passado dos Knicks eram maiores do que este ano. Mas eu vou ser sincero que eu nunca percebi muito bem porquê. Porque se eu for comparar a equipa deste ano a do ano passado, esta equipa é melhor. E eu Concordo, acredito concordo. mais nesta equipa deste ano do que a do ano Mas foi passado. mais Portanto, pela, eu nunca pela entendi. temporada regular. Pela temporada Eu regular e percebo, pela. eu percebo, eu percebo. E não houve tanto hype, porque o ano passado também foi muito hype a cena dos fãs, não é? Sabemos como é que são os Claro. adeptos dos Kings. E depois da forma como eles Dos Knicks, saem dos não Knicks, dos desculpa, Kings. Dos adeptos Kings dos Knicks. também. Mas esse é mais para o lado da sofrência. Yeah. Mas sim, mas sabemos como é que são os adeptos dos Knicks. E acho que depois do ano passado, eles este ano decidiram que, ok, se calhar é melhor não termos assim tanto hype. Mas este Sim. ano a equipa, na teoria, é melhor do Sim. que o ano E por passado. último, a minha última conclusão é mais aqui do lado dos Celtics. Um, os Celtics têm uma grande equipa, vão continuar a ter, mas parece um bocadinho sensação de fim de ciclo para alguns elementos da equipa. E aqui em especial, dois mais um, o Al Horford pela questão da idade, principalmente quando o Tatum voltar, já vai ser mais um ano que vai ter nas pernas. Não sei se vamos ter o Al Horford a ter grandes contributos com um super Tatum a jogar, talvez não.
E depois há aqui dois elementos que são mais importantes e que têm sido mais importantes, que é a questão do Drew Holiday e do Porzingis, porque o Drew Holiday teve claramente aqui um step back, podemos dizer isso, especialmente em termos defensivos, que Uhum. era onde ele fazia também o maior impacto, e a questão do Porzingis, que foi tendo algumas lesões, o ano passado também já tinha sido assim. Este ano, até mesmo em jogos em que ele esteve, muitas vezes em alguns momentos sentiu-se desconfortável, em outros momentos foi realmente uma grande peça, mas há aqui uma sensação de fim de ciclo para alguns elementos e vai ser interessante ver como é que os Celtics vão eventualmente conseguir fazer esta renovação em termos salariais. Sabemos que não há grande espaço para fazerem alterações, portanto vamos ver como é que vai ser aqui o futuro dos Celtics. Mas acho que são aqui as três principais conclusões que eu tiro. Do teu lado, o que é que tu trouxeste? Tu disseste mais ou menos tudo, não há não há muitas conclusões a tirar. Se eu fosse pegar assim, num ângulo diferente para poder dizer alguma coisa eh, dentro dos Celtics e dentro dos Knicks, dos Celtics seria matemática não é tudo. Ou seja, a questão matemática dos triplos e etc, etc. Ou seja, há muito mais nuance no basquetebol e o Mazzulla Ball, não é? Esta postura tática de Joe Mazzulla não é infalível. Toda a gente sabia que não era infalível, mas ele fincava muito que as contas batem certo e as coisas vão bater certo, só que depois há uma vertente que não se consegue medir, que é a vertente técnica de execução dos jogadores em campo, que foi teve que ser pela culatra dos Celtics de maneira extremamente atípica. Ahm, e pronto, não é tudo. Portanto, a situação e as sensações para o Joe Mazzulla acho que ficam muito apertadas para a próxima época, ainda mais uma próxima época sem o Tatum. Mas eu acho que a lesão do Tatum ajudou. Muito, muito. Porque se ele Sim, perder 4-1 sem o Tatum, eu acho que a pressão ia ser muito grande e ele tendo sim, perdido mas o eu Tatum acho, eu neste acho que jogo. a pressão não é para agora, é o que eu disse, a pressão é para a próxima época, porque Sim, agora sim, sim, concordo, o que vai concordo. contar é o que é que ele vai entregar sem o Tatum. Porque, porque vamos ser sinceros, com o Cooper Flag não indo para o East, que atenção, e estamos a falar disto sendo um rookie, não é? Mas se o Cooper Flag se fosse para o Chicago Bulls, o Chicago Bulls seria uma equipa de playoff. Eles têm sido uma equipa de play-in nos últimos anos, com o Cooper Flag, Provavelmente. muito provavelmente ser uma equipa de playoff. Portanto, tem mais um spot a subir. Os Magic vão ficar melhores. Os Detroit Pistons vão ficar melhores. Mas Os assim muito Sixers vão ser rápido. melhores do que esta época. Também é difícil não ser. Mas eu não tenho muitas perspectivas para os Sixers, mas depois podemos falar disso quando fizermos, se calhar, uma antevisão da Sim, sim, época sim. depois. Mas, ou seja, os Celtics, mesmo sem o Tatum, eu acho que têm uma certa obrigação de terem pelo menos um top 5 na conferência, o próximo época. Há uma certa exigência nisso, Sim, acredito. sim. Também por serem campeões e pelo elenco que têm. E, obviamente, eles vão perder o Porzingis e o Holiday, como tu disseste, mas vêm outros jogadores. E eles têm vários jogadores dentro da rotação também são bons e fazem parte do E sistema e vamos já ver se estão vão, e imbuídos. vamos ver se vão perder, não é? Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Sim, claro. Acho que é muito difícil, pelo que eu tive a ouvir em termos de cap space, é muito difícil manter o Porzingis, mas eu acho que perder o Porzingis é o menor dos males, porque o Porzingis é um jogador que já não joga tanto, claro que ele tem um impacto sempre muito grande, pela versatilidade que ele oferece ao jogo, mas os Celtics se calhar são jogadores em que eles são mais habituados a jogar sem. Portanto, Vamos ter sair o Nias que é até Porzingis, MVP para o próximo ano, de certeza, aqui a assumir isso é as bom, vezes. por acaso o Cat é capaz de ter muito mais minutos no próximo ano. Sim, vamos ver, vamos ver. Ah, exato. E eu acho que o Mazula, ou seja, fica aqui esta questão. É engraçado que a minha conclusão se após dos treinadores. E a conclusão para os Knicks é: eu não sei se gosto dos Knicks passarem, porque o Tibbs mantém-se e ter este ataque horrível debaixo da asa do Thibodeau por mais uma época, eu não sei Com as ferramentas que eles têm, não é? exato, eu não sei se isso prejudica mais os Knicks do que os para ser sincero, porque eu acho que se eles fossem buscar um treinador que fosse um bocado mais um guru ofensivo, ou fosse mais virado para a questão ofensiva e que fizesse adjustments, se bem que o Thibodeau tem-me surpreendido um bocado com a questão dos adjustments, ele que é conhecido por ser um treinador relativamente teimoso nesse aspecto, eu acho que este ano em playoffs ele tem provado que consegue também fazer Concordo. isso. Mas eu não sei, eu não sei. Ou seja, é como. Epá, não sei explicar. Ou seja, é um sucesso que depois pode, ou seja, perpetua É um um pau de dois problema. bicos. Exato, é um pau de dois bicos, exato, ou seja, é bom, mas ao mesmo tempo. E atenção, e é bom
Agora, mas lá está. Vou ser advogado do diabo contra o meu próprio argumento, contra a minha própria conclusão, né? Fazer o que tu fizeste na série passada, que é se eles perdem contra os Indiana, por exemplo, 4-1, Tibbs é despedido. O Thibodeau é despedido. Não acredito que ele fique. Mas a ver, vamos, eu acho que simplesmente a conclusão que eu tenho é má. Depois, muito bom para os Knicks, só para falar aqui um bocado do jogo. Ou seja, o que eu falei que o Brunson ainda não tinha tido um grande jogo nesta eliminatória contra os Celtics, acabou por ter, e esse jogo veio de uma vitória. E também, mesmo que o Tatum tivesse ficado saudável e não tivesse lesionado, depois, ou seja, depois também é uma coisa boa para os Celtics, porque o grande jogo destes playoffs dos Tatum também vinha numa possível derrota dos Boston. Portanto, os Knicks estão no paraíso e, como diz o Stephen A. Smith, Origin Blue Skies, não é? Exato, O céu exato. azul e laranja. Céu azul e laranja. Que os Enfim. adeptos de Knicks não podem estar mais no paraíso do que estão agora. E eu acho que vai ser uma série gira contra a Indiana. Acho que vai ser uma série muito gira. Sim, vai ser uma série engraçada. E eu acredito que vai ser depois aqui um matchup finalmente num corte, em vez num ring, não é? Do Halliburton contra o, contra o Jalen Brunson. Eu não sei se sabes disso, não sabes, né? Que Do Oliver e do Bryce, eles tiveram um bife, não foi? Eu não me lembro disso, mas tenho sim, eles ideia tiveram disso. bife na WWE. Ah, pois foi, pois foi, pois foi, pois foi. Já me lembro, já me lembro. Sim, 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 sim. E agora Exato, exatamente. vai ter o embate, muito provavelmente, eh, Exatamente. no campo de basquete. Exatamente. Passando então aqui para a próxima conferência, vamos falar. Se calhar esta é a série que eu tenho menos apontamentos, Timberwolves contra Warriors. Uma É série horrível. muito condicionada pela ausência do Curry. Uhum. Na verdade, várias destas séries têm aqui algumas lesões que acabam por influenciar. E esta, talvez a que tenha tido mais influência, porque o Curry Uhum. acaba por também falhar bastantes jogos. Obviamente, o impacto do Curry, se alguém duvidava, acredito que pouca gente duvidasse, mas se alguém duvidava, aqui vemos, não é? O Curry é um dos jogadores com mais impacto na sua equipa, que se tu tiras, notas muito, e isso ficou mais uma vez visto. Mais uma vez, nunca pensei dizer isto, mas Julius Randle, que é isto? Que é isto, Julius? Eh, já teve grandes momentos, os dois últimos jogos também foram bons, um triple-double no penúltimo jogo. No jogo passado também faz 31 pontos, uma coisa do género. Também a Eh, bater em mortos é Certo, fácil. mas pronto, mas teve impacto, fez o trabalho dele. Uhum. O Anthony Edwards, que quando aparece, galvaniza muito uma equipa. O Anthony Edwards, eu acho que é dos jogadores mais polarizantes numa equipa, não é? Ou seja, quando está bem, quando está galvanizado, ofensivamente, defensivamente, parece que é um faz-tudo. Há ali certos de 2, 3, 4 minutos em que ele parece que é o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Estás a ver? Depois volta um bocadinho à terra, mas há ali certos em que é realmente muito Uhum. impactante. E depois aqui do lado dos Warriors, o Jimmy Butler, fomos habituados a ver o Jimmy Butler a carregar aqui equipas mais fracas a grandes leads. A idade Uhum. também toca a todos e talvez tenha chegado aqui, ou possa estar a chegar aqui o momento do Jimmy Butler, ainda que eu acho que com o Curry esta série poderia ter sido obviamente muito diferente, mas realmente a não conseguir ter tido aquele impacto que vimos em Miami. E por último, Kuminga. Kuminga é um jogador playable, é bem mais playable do que aquilo que o Kerr acredita, ainda que pronto, percebo que não se adequa tanto àquilo que o Kerr queira implementar, mas ainda assim eu acho que estes playoffs têm sido bons para o Kuminga, especialmente aqui estes últimos jogos, quando não há Curry. Para mostrar às outras equipas que ele é um asset, e que eventualmente numa troca, porque eu acredito que faça todo o sentido ele ser trocado este ano, ficaria muito surpreendido se não fosse. Acho que pode ser visto com um bocadinho melhores olhos do que se calhar há 2 ou 3 semanas, ainda que eu continuo a dizer, eu acho que é um jogo que tem bastante potencial, especialmente do ponto de vista físico. Talvez já não vá ser aquilo que eu esperava há 2, 3 anos que ele fosse. Porque também já perdeu aqui um bocadinho o comboio. Vamos ver se ainda vai a tempo de chegar, pelo menos, a uma estação um bocadinho mais à frente. Mas vamos ver. Acho que abre aqui algumas boas perspectivas também numa eventual troca. O que é que tu trouxeste aqui nesta série? O que eu trouxe, a minha conclusão é que se calhar o Curry é o jogador mais valioso da liga, porque o drop que a equipa dele tem em termos ofensivos por ele não estar em campo é ridículo. E até Um nem é bocado o a drop em Jokic. termos ofensivos.
exato, e nem é tanto o drop em termos ofensivos. Eu acho que os Nuggets jogariam muito melhor sem o Jokic do que os Warriors estão a jogar. Hum, Desculpa. eu acho que Um, os Nuggets estás a sem o ofender o Jokic são o Jamal Murray. diabo. Não, estás a ofender o Jamal Murray. O Aaron Gordon é um jogador ofensivo melhor. Se tu tirares o Jokic e o Curry e compararmos as equipas dos Mas eu Warriors acho que tudo flui e do à Nuggets, volta do. Tudo não, flui não para digo mim que à não, volta não do digo que não. Jokic. Atenção, O não digo Jokic que não. melhora Só estou a muito todos. falar Mas sim, de mas pronto. jogadores. Sim, mas estou a falar só de jogadores. O que eles podem. Ou seja, individualmente, depois ele pode fazer qualquer coisa. O Jamal Murray é dos melhores shotmakers da liga. O Os Aaron Warriors têm o Gordon Jimmy pode. Butler. Vamos ver, vamos E ver. que é essa a minha também outra conclusão. O Jimmy Butler já não é o que era. Já não é. Não, parecendo que não nota-se. E nota-se muito. Ele tem tido muitas dificuldades. Tem estado bastante passivo. Já não ataca o cesto como costumava atacar. Eu pensei que ele estava com uma postura, vou ser sincero. Eu estava com a sensação que ele estava com uma postura um bocado. E acho que até disse isso no episódio passado, ou dois episódios, que ele parecia que. Já falei disto aqui no podcast, que é, ele estava a baixar um bocado o seu nível para deixar o Curry brilhar e só elevava quando era necessário. Uhum, Mas aqui a ausência do Curry está a mostrar que ele, afinal, pelos vistos, não estava a fazer isso. Ele mesmo é que já não consegue chegar àquele nível que estava antes. Eu acho que ele deu uns passos atrás, o que é normal por causa da idade e depois teve lesões nos últimos 2 anos. Portanto, eu acredito que ele já não é bem o mesmo jogador. Ele já não se consegue impor fisicamente consecutivamente uhum, como conseguia antes. E é a vida, é o que é. Obviamente, o fator, a idade conta muito, o cansaço também conta muito e a equipa também não ajuda, vamos ser sinceros. E se calhar até o sistema dos Warriors também não ajuda, claro, porque não é claro. o sistema, se Exato. calhar é o melhor sistema para o Jimmy Butler. Mas a conclusão que eu tenho é essa. Eu não tenho muito mais a adicionar. Eu acho que tu falaste tudo e não disseste muito bem o Julius Randle. É uma série que está a ser horrível. Horrível. O que tu disseste e o que tu sentiste pelos Warriors Rockets, eu estou a sentir pelos Wolves Warriors. Eu assisto estes jogos na Eu estou a força do sentir isso ódio. vezes 10. Eu, Custa-me ver os jogos. eu estou a ver os jogos na força do ódio porque nós fizemos um comprometimento e temos de falar dos jogos aqui, temos de falar do que está a acontecer, porque é horrível, meu. Aquilo é horrível, meu. O ataque dos Warriors é horrível. E depois, o que é mais impressionante é que o ataque dos Wolves os Wolves parece que jogam um bocado, são como os Celtics, parece que jogam um bocado de acordo com o adversário que têm. Porque o ataque Exato. deles não estava assim tão mal contra os Lakers, mas agora contra os Warriors há momentos em que aquilo não é assistível, o jogo não é. Ainda que a defesa dos Warriors seja uma boa defesa, Sim, apesar de tudo. Mas sim, sim, ainda que a mas defesa. percebo o que Mas dizes. está letárgico, está estranho, está esquisito, aquilo não está fluido, está muito mastigado, cheira a suor. É esquisito, é estranho. É muito estranho, é muito estranho. E mesmo o próprio Ent, acho que a postura dele e o próprio treinador veio falar sobre isso. Ele devia ter mais energia. É estranho, é estranho. Exato. Mas pronto, está a ser umas finais de conferência esquisitas. Eu acho que os Warriors muito provavelmente vão cair por causa da ausência do Curry, como tu disseste, e é óbvio. Mas os Wolves, eu tenho aqui a dizer que eu não sei se os Wolves também merecem passar por causa do basquete que têm estado a apresentar. Ou seja, em termos basquetebolísticos, eu não sei se os Wolves merecem ir às finais de conferência. Eu acho que eles vão porque a outra equipa está simplesmente a jogar pior do que eles e não porque eles estão a ser uma grande equipa. Eu acho que esta é a conclusão e eu sinto um bocado que, independentemente de quem passe da próxima série que vamos falar, independentemente de quem passe, vai perder Vai contra à os final da OKC ou NBA. contra os. Ok. Não, não, independentemente de quem passe desta eliminatória dos Wolves Sim, Warriors, sim, sim. Vai perder elimina, a outra. vai perder Exato, exato. contra os Nuggets ou contra os OKC. Ok, ok, perfeito. Passando então aqui para a última série. Este episódio não vamos ter aqui segmentos de contra-ataque de fora de jogo, para ficar aqui sem tempo. Vamos finalizar então com esta série. A série também, que eu acho que é o ponto alto, pelo menos em termos de nomes, já na ronda anterior foi os Nuggets com os Clippers e nesta parecem ser os Nuggets com os Thunder. Os Nuggets que se eliminaram e os Thunder estão a fazer aqui uma run de grandes séries e seria algo histórico. Uhum. Os Thunder ganharam aqui o jogo 5, portanto, neste momento 3-2. Eu acho que os Nuggets estão a bater um bocadinho melhor do que muitas pessoas perspectivavam, sem dúvida. Algumas das notas que eu tenho, sim, estás a levantar a mão, porquê? Eu perspectivava. Quanto é que tu meteste a série? Já não me lembro. Quanto é que tu O colocaste? OKC em 6. Ok, ok. Sim, é muito. E provavelmente é o que vai acontecer. Sim. Provavelmente é o que vai acontecer. Vamos ver. Mas como dizia, os Nuggets, gostei de os ver em alguns momentos, não gostei nada de os ver em outros.
Esta série teve momentos medonhos dos ataques. O penúltimo jogo foi uma coisa absurda, aquele primeiro período. Aquele primeiro período dos Nuggets foi das coisas mais tristes em termos de Tu estás- campo de E tu basquetebol estás que a eu já vi dizer na minha isso, vida. e tu estás a dizer isso porque tu só estás a dizer isso dos Nuggets e não dos OKC porque os Nuggets foi horrível, mas o OKC foi igualmente mau. Não, igualmente não foi, mas foi muito mau. Sim. Sim, foi muito mau, sim. Sim, sim. Porque os Nuggets acabaram com mais airballs do que lançamentos convertidos, mas pronto. O que é que eu tenho aqui a comentar? Os jogadores dos Nuggets, à exceção de Michael Porter Jr., vão-se elevando à vez, não é? Portanto, há um jogo do Jamal, há um jogo do Aaron Gordon. O Aaron Gordon tem estado bastante bem nestes playoffs. O Nikola Jokic, em vários jogos, não teve aquela dominância que esperávamos. Tem aparecido ainda assim em alguns jogos, nomeadamente aqui no último. Mas a O último conclusão jogo, quarenta e principal. quatro pontos, 19 ressaltos, se eu não estou em erro. Espetacular, espetacular, exato. Mas a conclusão que eu tiro é mais sobre o Standard, porque a minha expectativa com o Standard era que passassem com algum conforto, porque acho que a equipa deles é bastante melhor do que a destes Nuggets. E eu não estou a adorar o que estou a ver do Standard, sinceramente, especialmente Não. em termos ofensivos, porque do ponto de vista defensivo. Estou convencido, eles têm uma defesa espetacular. É uma defesa que eu acho que se vai conseguir impor contra qualquer adversário que eles venham a enfrentar aqui nestes playoffs, especialmente se tivermos em conta que os Celtics, se calhar, é uma equipa que os poderia causar mais dificuldade, já não, à partida já não vão, e mesmo se forem, já não vão com Pacers. tanto. Os Pacers, é interessante, é um desafio interessante. Mas sim, mas acho É, que sim podiam, acho que se iriam impor. eu acho que umas finais, desculpa interromper, mas umas finais OKC Pacers, acho que era capaz de ser uma final para bater recordes de número de posse de bolas por jogo. Sim, As sim, duas sim. equipas iam estar a correr de um lado para o outro. Ia ser engraçado. Apesar de eu gostar do ritmo um bocadinho mais lento, especialmente em playoffs, mas sim, mas ia ser engraçado. Em relação ao standard, eu acho que em séries em que eles estão a conseguir impor-se tão bem defensivamente, hum, estou um pouco preocupado com a quantidade de jogos equilibrados que eles estão a ter. Acho que esperava Sim. que o ataque deles conseguisse desbloquear mais situações, apesar de que sempre falámos aqui da questão do segundo marcador de pontos, e também já falámos aqui nestes playoffs da questão do Shea e das suas percentagens estarem aqui a preocupar um bocadinho. Eu tenho algum receio, se calhar não tanto contra uma eventual equipa que venha do Oeste, porque neste momento não me parece haver nenhuma que consiga ganhar aos Thunder, mas num confronto contra os Timberwolves, eu coloco os Thunder como claros favoritos, tal como tu acabaste de dizer, mas tenho medo do que o ataque dos Wolves poderá, em alguns momentos, fazer aos Thunder. Um, Não se concordo. vamos, vamos ver. Sim, expressei mal, desculpa, do que o ataque do Standard não conseguirá fazer em alguns Sim, momentos eu contra percebi, mas eu percebi, os acho Wolves. que ficou perceptível o que quiseste dizer na mesma. Sim, Sim, sim. mas expressei-me Mas mesmo ao assim, não, contrário. não sei se concordo. Não sei se... Sim. A mim tem-me preocupado um bocadinho. Tem-me preocupado um pouco Uhum. porque o Shea não tem tido boas percentagens, porque em muitos jogos parece que para além dele ninguém consegue assumir, viu-se no último jogo, e lá está. Ou seja, o que tem Mais acontecido é no que a defesa, penúltimo, mas sim. no penúltimo, sim, a Sim, defesa que do eles ficam Standard, para aí 8 minutos sem marcar um. Dão uma de Celtics, ficam para aí 8 minutos sem marcar sim, no, no, no no último jogo. período. No Standard com os Nuggets, os Standard estão a conseguir impor-se muito, não é? Mas, por exemplo, numa série em que a defesa dos Standard não se imponha tanto, e vai sempre impor, mas não se imponha tanto, poderá ser aqui um bocadinho mais problemático. E se calhar poderá acontecer estarmos a falar de, pois, nós vimos isto na série anterior e estava aqui as Uhum. evidências todas, vamos ver. Ainda assim, Thunder, para mim, Uhum. claros favoritos, não só ganharem o Oeste, como também ganharem a NBA, são aqui as principais conclusões que eu tiro. O que é que tens a dizer sobre esta série? A conclusão que eu tiro acaba por ser, lá está, isto desta série e uma resposta, se calhar, à antevisão da possibilidade de jogarem contra os Wolves, que é provavelmente o que é mais indicado. Se não que os Nuggets ainda têm uma coisa a dizer, os Nuggets podem muito bem ganhar dois Claro que jogos, sim. mas vamos Sim, assumir que é o que perfeitamente, acontece. perfeitamente. Sim, e vamos assumir que é o que acontece, que é para servir de resposta para falares contra a questão dos Wolves, que é, eu acho, ou seja, a conclusão desta série é que o basquete 5 para 5 ainda é a coisa mais importante. Fala-se muito da questão da velocidade, das transições ofensivas, de transformar a defesa em ataque, e eu acredito que os Nuggets são a equipa que estão a dar mais trabalho ao, aos OKC, aos Thunder, exatamente por causa disso.
que é uma coisa que eu já estava um bocado à espera e eu já estava um bocado a pensar também porque tem o Jokic, que acaba por ser o maior inimigo do Thunder, que é uma equipa que desacelera o jogo e obriga-os a jogar basquete 5 para 5. Isso ficou muito óbvio no Game 4, em que tu obviamente falaste e tu citámos, ou seja, no último período, em que os Thunder estão com um basquete muito, vou dizer um bocado de bairro, às vezes, um bocado de rua, que é agora é a tua vez, agora é a minha vez, agora é a tua vez, agora é a minha vez, e os playoffs já comprovaram inúmeras vezes contra jogadores que se calhar até tinham tetos mais altos ou tinham até chão um bocado mais alto do que aqui o Shea ou às vezes o Jalen, o J-Dub, não é? O Jalen Williams, na situação do um contra 5, porque quando se faz um contra um, não é um contra um, é um contra 5, porque toda a defesa está a olhar para ti e está a adaptar-se ao que tu vais fazer e está quase que a dançar contigo e a reagir ao que tu vais fazer. E enquanto eles continuarem a ter esse ataque extremamente estático, eu acho que eles vão ter muitas dificuldades. Porquê é que eu não acredito que isso será com os Wolves? Porque eu acho que os Wolves não são uma equipa tão madura e não são uma equipa tão metódica contra os Nuggets e eles vão cair mais no erro de entrar nesta dança do Standard de querer jogar rápido. E acho que isto é a morte do artista. Que com esta equipa do Standard tu não podes jogar rápido, tu tens de jogar devagar. Tu tens de lhes obrigar a pensar o jogo, tens de lhes obrigar a ter de explorar a situação de um para um. Claro que eles têm jogadores extremamente talentosos e que o Shea simplesmente vai estar num dia em que não importa quem tu metas à frente dele, ele vai marcar a maioria dos lançamentos dele, isso é óbvio, mas é um mal que tu tens de viver com. Eu prefiro viver com esse mal, em que ele vai oscilar, do que estar naquele vai e vem contra uma equipa que é tão atlética, tão rápida e defende tão bem e que marca tantos pontos em contra-ataque. Portanto, eu acho que a minha conclusão é que a situação do basquete 5 para 5 ainda é o mais importante. E volto a trazer outro ponto que falámos há dois episódios passados, ou o episódio passado, já não estou em erro, que eu falei sobre a questão dos Indiana quando eliminaram os Bucks, que é a questão da continuidade. Eu acho que os Thunder, se ganham, é mais um ponto contra isso. Porque esta equipa está a mostrar que a questão da continuidade ainda é muito importante. As sinergias entre o 5 inicial ainda é muito importante. E o Sem 5 dúvida. inicial, ter E os continuidade, Nuggets se ter ganharem também. sinergias. E os Nuggets se Não, ganharem não também. estou a dizer, eu disse se os Nuggets ganharem, é isso é que Se os acontece. Nuggets. Se Mas os os Nuggets Thunder ganharem, que também. isso acontece. Os Eu acho Thunder que os dois. também. Os Os dois, dois. mas sim. Sim, mas os Mas Nuggets os Nuggets ganham, mais. Desculpa. eu acho que é muito mais, porque mostra ainda que a questão de ter uma equipa com um core de 5 6 jogadores fechado, que não há muitas trocas, não se muda muito, com um sistema muito bem oleoso, a long run dá prazo, ou seja, a longo prazo dá frutos. E Dá o resultado, Jokic exato. com o Murray, o MPJ que tu falaste, ou seja, que é um sistema tão, uma máquina tão bem oleada que eles vão oscilando. Vão oscilando. Tanto o próprio Westbrook já teve um bom jogo na série passada, não nestas séries, mas o próprio MPJ que tu falaste, estas séries têm estado muito mal. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o facto de ele estar a esforçar a situação do ombro dele, da Sim, série passada, ele teve um grande jogo contra os Clippers. Ele teve um jogo em que marca alguns triplos e faz para aí 15 ressaltos e para aí 6 ou 7 ofensivas. Só não tem que foi o Game 2, depois dele ter sido chamado a atenção pela postura dele do Game 1, exato. mesmo estando lesionado. Ou seja, são jogadores que adicionam sempre alguma coisa e têm uma questão aqui muito de altruísmo para com o grupo, não é? E estão todos muito à vontade em deixarem que os outros comam ok, vamos ter turnos. E isso é muito importante. Que é uma coisa que eu acho que no standard ainda não acontece. Ainda é muito shea ball. Toma a bola ao shea e resolve. Se ele tiver com uma defesa, toma Jalen Williams. Eu acho que o Jalen Williams não é esse jogador. Para ser sincero, eu gosto muito dele. Mas eu não sei se o teto dele é para isso. E também não sei se é a Uhum. forma mais eficiente de o utilizar, para ser sincero. E eu acho que o Chet Holmgren, que é um jogador que eu vou ser sincero que eu gosto muito, sempre gostei muito, mas ele ainda é um projeto. Ele, devido à lesão, eu acho que devido à lesão ele não teve o salto que deveria ter tido, que se esperava, né? Para o tempo que ele está na liga, mas ele ainda é um projeto, ainda está muito cru, nota-se que ainda está muito verde, nota-se que o Chet ainda está muito verde, mas é um jogador com um teto Altíssimo, sim, esplêndido, concordo. Concordo. fantástico, fantástico. Para acabarmos o episódio, vou-te só dizer uma frase que eu ouvi ano passado de um comentador. Eu depois digo-te em off quem é que é. O ano passado houve um comentador que eu respeito bastante e gosto bastante, mas não teve uma afirmação nada feliz, que disse que o Jalen Williams, para ele, tinha um teto superior ao banqueiro. Uau! Pronto. Eu depois em off, Uau! nós daqui a pouco vamos estar juntos, eu depois digo-te quem é que é. Quem é que foi que disse isto. Não!
Mas sim, sim, não envelheceu muito bem, na minha opinião. Nunca concordei com isso, mas pronto. Uau! É que nem teto nem chão. É que mesmo o chão do banqueiro é mais alto. Concordo plenamente, concordo É plenamente. que Mas nem é pronto. só o teto, é o chão. Uau! Bem, Quem temos tu que. pode dizer que se calhar pode ter um teto mais alto que o banqueiro? Por exemplo, se tu disseste que o Chet Holmgren tem um teto mais alto que o banqueiro, eu não sei Eu não se é concordo, mas tão. percebo. Sim, sim, isso Exato, eu também. consigo perceber, ou seja, não sei se é tão Sim, wild de se dizer. Sabes? Não apesar sei de eu se não é. concordar, mas Não, também não percebo. concordo, também não concordo. Mas estou a dizer, mas é wild, eu consigo perceber a ideia. Sim, 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 sim. Eu Concordo, consigo perceber concordo, a ideia. concordo. Uhum. Bem, ficamos por aqui. Ou Não seja, vamos não há ter. fora de jogo? Não há fora de Não, jogo, então. não vamos ter fora, já estamos atrasados, já viste as horas. Já estamos Sim, pois atrasados. é verdade. Só ia-te fazer Portanto, uma pergunta, que eu acho que tem aqui vá. um bom. Então vá, faz lá. De 30 futebol, segundos. vá lá, 30 30 segundos, segundos. 30 De segundos, vá. futebol, em jogo ou fora de jogo? Com esta final da Liga dos Campeões e com o Barcelona ter sido eliminado e no Real Madrid a não ir para as finais ou poder ganhar, ou seja, sendo o Inter contra o Paris Saint-Germain, visto que nenhum Sim. deles tem Uhum. candidatos ou jogadores tão mediáticos assim para poder ganhar a bola de ouro, Uhum. tu achas que com este desfecho de época o Salah sobe na hierarquia da bola de ouro? Completamente, completamente. Eu ia trazer também. Houve uma semana em que eu ia trazer isso, acho que foi na semana passada, né? Que era quando eu podia É. ter feito. Uhum. Sim. Acho que volta a ver aqui a conversa. Acho que há a questão dele ter estado melhor no início da época, ou seja, já foi há mais tempo, as pessoas não se vão lembrar tanto e Sim, sabemos que claro. são muito imediatistas nesse Sim. tipo de eventos. Mas sim, eu acho que vai para alguém do Barcelona, sinceramente. Acho que vai para alguém do Eu também Barcelona. acho. Eu também acho que vai para além do Barcelona, Mas sim, mas acho que o Salah. Eu acho que o Salah não podia estar mais feliz com este desfecho da época, porque pelos vezes as pessoas agora começam a lembrar-se dele, ou seja, porque a conversa volta, não é? Exato. A conversa O volta. Salah teve este tempo todo a torcer pelo Atlético de Madrid na La Liga. E pelo Bem, Marseille em França. e pelo Barcelona em França, exato. Bem, com esta toada nos despedimos. Obrigado a todos que assistiram o episódio e até para a semana. Ele vai ser ele vai ser o primeiro no estádio do Nápoles, para isso lembra-se. Exato, exato. Bem, se virem Salah todo vestido de negro com os óculos de sol e o chapéu de pescador mascarado, já sabem que foi Eliezer que arranjou o disfarce. Obrigado a todos e até para a semana. Muito obrigado e até para a semana.